Eu voltava de um fim de semana tranquilo de pesca quando entrei na minha rua e encontrei minha esposa de 40 anos parada no portão fechado da nossa casa, com uma única mala na mão. Meu próprio filho tinha olhado nos olhos dela, dito que a casa agora era dele e mandado ela sair imediatamente. Eu não gritei. Eu não desmoronei. Simplesmente peguei a mala dela, passei por aqueles cadeados novos e comecei a montar, com calma absoluta, um plano que iria desmontar peça por peça toda a vida financeira do meu filho. Antes de continuar essa história, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que respeito se conquista, não se herda, e que toda traição tem um preço alto, deixa o like nesse vídeo agora. Mas antes de eu continuar contando o que aconteceu, preciso te pedir uma coisa de coração. Se você está gostando dessa história, aperta o botão de hype, aquela estrelinha logo ali embaixo do vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais esse conteúdo a chegar em mais gente que precisa ouvir uma história como essa. Agora sim, vamos continuar. Meu nome é Ronaldo, tenho 69 anos e por 4 décadas trabalhei como empreiteiro na construção civil. Passei a vida respirando pó de gesso, derramando concreto e quebrando as costas para construir uma base sólida para minha família. Minha esposa Diana e eu compramos nosso terreno quando ali não havia nada além de terra e mato. Eu mesmo levantei as paredes da nossa casa com essas 2 mãos. Coloquei o piso de madeira, construí a ampliação enorme nos fundos e a garagem separada para que nosso filho Rodrigo tivesse um lugar para brincar e crescer. Dei tudo para aquele menino. Paguei a faculdade dele. Ajudei a pagar o casamento com a esposa dele, Bruna. E sempre fiz questão de que nunca lhes faltasse nada. Cerca de 1 ano atrás, Rodrigo chegou até mim com uma pilha de documentos jurídicos. Sentou-se à minha mesa de cozinha, vestindo um terno impecável, e disse que queria nos proteger, a mim e a sua mãe, de futuros impostos de herança. Falou com uma preocupação tão convincente. Disse que se algo acontecesse comigo, o governo levaria uma fatia enorme do patrimônio, deixando Diana em apuros. Sugeriu que assinássemos uma escritura de transferência, colocando o imóvel em nome de um fundo com o nome dele, apenas como medida de proteção. Diana e eu estávamos ficando mais velhos. Confiávamos nele completamente. Ele era nosso sangue. Assinei os papéis sem pensar 2 vezes, acreditando que estava garantindo o futuro da minha esposa. Eu jamais imaginei que estava entregando a arma que ele usaria para nos destruir. A ficha caiu numa terça-feira de céu limpo. E eu voltava dirigindo de uma viagem de pesca de 3 dias no interior. Minha caminhonete zunia suave e eu já sonhava com uma refeição quente e minha própria cama. Mas quando virei na nossa rua, vi uma figura sentada no muro de pedra ao lado da entrada da garagem. Era Diana. O vento de outono cortava, e ela tinha o casaco fino de lã enrolado apertado nos ombros. Aos pés dela, uma única mala de lona desbotada. Pisei fundo no freio e saltei da caminhonete. O coração martelava contra as costelas. Diana tremia, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando ela levantou o rosto para mim, a devastação estampada ali gelou meu sangue. Ela me contou que Rodrigo e Bruna tinham chegado 2 horas antes. Trouxeram um chaveiro. Bruna informou com frieza que estavam tomando posse do imóvel para uma reforma urgente e que Diana precisava desocupar a casa imediatamente. Quando Diana tentou argumentar, Rodrigo simplesmente ergueu uma cópia da escritura que eu havia assinado, lembrando a ela que, legalmente, a casa agora era dele. Ele mandou a própria mãe fazer uma mala e esperar do lado de fora. Fiquei ali na calçada, olhando para o portão de ferro pesado. Um cadeado reforçado, novinho em folha, brilhava na tranca. Um pai normal teria começado a gritar. Um homem qualquer teria pegado uma chave de roda na caminhonete e destruído aquele cadeado a marretadas. Mas eu passei 40 anos administrando canteiros de obra em situação de caos. Não se sobrevive na construção civil perdendo a cabeça quando uma estrutura falha. Sobrevive-se analisando a fraqueza e desmontando o problema, peça por peça. Minha dor virou, na hora, um foco frio e calculado. Não levantei a voz. Abaixei, peguei a mala de Diana e a segurei pela mão. Caminhamos ao redor do muro de pedra até o portão lateral.
Rodrigo e Bruna tinham trocado as fechaduras principais, mas esqueceram de um detalhe crucial. Eu construí cada centímetro daquela casa. Anos atrás, instalei uma caixa discreta de emergência atrás de um tijolo solto, perto do relógio de luz. Deslizei o tijolo, digitei o código de 4 dígitos e tirei minha chave mestra de latão. Encaixei a chave na porta lateral, girei e ouvi o clique satisfatório da tranca cedendo. Entramos na cozinha. O cheiro de café expresso recém-feito pairava no ar. Rodrigo e Bruna estavam sentados à nossa mesa de carvalho maciço, aquela que eu tinha construído com as próprias mãos, tomando meu café caro e olhando amostras de tinta. Quando ouviram nossos passos, as cabeças ergueram na hora. Bruna derrubou a xícara, a boca escancarada de choque. Rodrigo pulou de pé, o rosto pálido. Assumiu na hora uma postura defensiva e agressiva. Apontou o dedo para mim, levantou a voz, exigindo saber como eu tinha entrado. Começou a gritar sobre invasão, dizendo que tinha o direito legal de estar ali, ameaçando chamar a polícia se não saíssemos imediatamente da nossa própria casa. Deixei que gritasse. Deixei que mostrasse exatamente o tipo de homem em que tinha se transformado. Não discuti a legalidade da escritura. Eu sabia da lei, sabia que tecnicamente minha assinatura estava naquele papel. Discutir com um tolo só cria 2 tolos. Em vez disso, olhei para ele com um silêncio gelado e absoluto que fez a voz dele falhar. Virei para Diana e disse que subisse e fizesse exatamente 3 malas grandes com nossas roupas e itens mais essenciais. Ela hesitou, olhando para mim com medo nos olhos, mas minha calma deu força para ela se mexer. Enquanto ela fazia as malas, fiquei parado na cozinha, olhando para o meu filho. O silêncio na sala engrossou, sufocante. Bruna tentou cruzar os braços e parecer intimidadora, resmungando algo sobre como devíamos ter esperado por isso, que um casal de idosos não precisava de uma casa de 4 quartos. Eu a ignorei completamente. Mantive os olhos fixos em Rodrigo. Vi ela mudar o peso de um pé para o outro. Estava suando. Esperava que eu implorasse. Esperava que eu chorasse ou brigasse, o que lhe daria a satisfação de se sentir superior. Minha calma o desestabilizou profundamente. 20 minutos depois, Diana desceu com as malas. Peguei-as das mãos dela, caminhei até a porta da frente e parei. Olhei para trás, para o menino que eu tinha carregado nos ombros, o menino a quem ensinei a andar de bicicleta bem naquela garagem. Senti uma perda profunda e irreparável, mas ela foi imediatamente substituída por uma determinação de aço. Dei um último aceno de cabeça e disse, com voz baixa e firme: "Aproveita a casa, filho." Carreguei as malas na caminhonete, ajudei Diana a entrar e fui embora sem olhar pelo retrovisor. Levamos 2 horas até um motel simples, mas limpo, em outra cidade. Era um lugar barato, com letreiro de neon piscando e paredes finas, mas seguro. Diana sentou na beirada do colchão que rangia e finalmente desabou. Chorou pela casa que perdemos e pelo filho que nos traiu. Segurei ela até não sobrar nenhuma lágrima, prometendo que tudo ficaria bem. Prometi que não éramos vítimas. Quando ela finalmente adormeceu, exausta, eu não me deitei. Fui até a pequena escrivaninha de madeira compensada no canto do quarto, abri meu notebook resistente e me conectei ao Wi-Fi do motel. Se Rodrigo queria jogar um jogo de guerra jurídica e financeira, ele tinha subestimado gravemente o adversário. Passei a carreira inteira lidando com leis de zoneamento, gravames de imóveis e códigos municipais. Entrei no site do cartório de registro de imóveis e digitei o endereço da nossa casa. Eu precisava entender por que aquilo estava acontecendo. Rodrigo segurava aquela escritura havia 1 ano. Por que, do nada, aquela expulsão desesperada? Consultei o histórico público de registros e examinei os lançamentos recentes. Meus olhos pararam num documento registrado apenas 3 semanas antes. O fôlego travou na garganta. Rodrigo não tinha só tomado a casa para morar nela. Ele tinha usado o imóvel como garantia. Usou a casa como colateral para garantir um empréstimo comercial gigantesco de R$ 400 mil. Cavei mais fundo nos registros públicos de empresas e encontrei o destino do dinheiro. O valor tinha sido despejado direto numa empresa registrada no nome de Bruna.
Ela era dona de uma boutique de roupas de luxo no centro, que, pelo que eu sabia de conversas soltas, vinha sangrando dinheiro havia meses. O quadro ficou nítido. Estavam afundados em dívidas do negócio e Rodrigo tinha usado o trabalho da minha vida inteira como caixa eletrônico particular para socorrer a esposa. Nos expulsaram porque o banco exigia comprovação de residência principal livre de ônus para fechar os termos do empréstimo comercial. Ou talvez planejassem esvaziar a casa e vendê-la rápido para cobrir os passivos enormes. Sentei na cadeira barata do motel, a luz azul da tela do notebook refletindo nos meus olhos. O choque inicial da traição evaporou por completo, deixando só uma estratégia fria e mecânica em seu lugar. Rodrigo achava que tinha passado a perna num velho cansado. Achava que, ao tomar a casa física, tinha vencido a guerra, mas ele acabara de expor o próprio pescoço. Amarrou toda a sua sobrevivência financeira a um empréstimo comercial garantido por um imóvel que eu conhecia melhor que a palma da minha mão. Transformou nossa casa, de um bem roubado, num passivo financeiro enorme e frágil. Fechei o notebook quando o sol começava a nascer pela janela do motel. Eu não era mais um pai enlutado. Era um empreiteiro avaliando um projeto de demolição. Rodrigo e Bruna queriam tirar tudo o que eu tinha construído. Queriam nos jogar na rua e financiar o estilo de vida deles com nosso sangue e suor. Mas não perceberam que a fundação em que estavam pisando fora projetada para desabar. O ajuste silencioso tinha começado, e eu ia garantir que, quando terminasse, eles não teriam mais um centavo no nome. O letreiro de neon do lado de fora finalmente piscou apagando quando o sol da manhã começou a atravessar as cortinas finas. Sentei na beirada do colchão duro, ouvindo Diana respirar. Ela mantinha os olhos fechados, fingindo dormir. Mas depois de 40 anos de casamento, você sabe reconhecer a diferença entre descanso de verdade e alguém se escondendo do mundo. Coloquei a mão no ombro dela com delicadeza. Disse que precisávamos deixar aquele lugar até o meio-dia. Prometi que arrumaria um apartamento decente ainda naquele dia, um lugar seguro com cozinha razoável, porta trancada e luz de sol que não passasse por um estacionamento sujo. Ela deu um sorrisinho corajoso que partiu meu coração. Beijei a testa dela, calcei minhas botas de trabalho e dirigi até nossa agência bancária. Não estava preocupado com o depósito. Ao longo da carreira, eu tinha construído uma boa reserva. Tínhamos uma conta corrente principal com quase R$40 mil. Era o dinheiro líquido reservado para dias de chuva, emergências médicas repentinas ou exatamente para um pesadelo como o que estávamos vivendo. Aquele dinheiro veio de madrugada cedo, músculos doloridos e semanas longe de casa em canteiros de obra. Uns 5 anos atrás, quando o banco começou a empurrar todo mundo para o aplicativo e extrato digital, Rodrigo se ofereceu para nos ajudar a entender o novo sistema. Disse que devíamos colocar o nome dele como cotitular da conta. Disse que podia cuidar das transferências online complicadas e ficar de olho, caso Diana ou eu adoecêssemos. Ele era filho único. Eu confiava nele com a própria vida. Assinei os papéis do banco sem pensar 2 vezes. O sininho acima da porta de vidro tocou quando entrei na agência. O ar-condicionado estava gelado, o espaço quieto, cheio do zumbido baixo dos computadores. Fui até o caixa. O rapaz atrás do vidro me reconheceu na hora. Eu depositava cheques de contratos comerciais naquela mesma agência havia décadas. Cumprimentei ele e pedi um cheque administrativo de R$6 mil. Precisava do suficiente para cobrir o primeiro mês, o último mês e um depósito calção num condomínio de moradia sênior de luxo a poucos quilômetros dali. Deslizei o cartão de débito e meu documento sobre o balcão polido. O caixa sorriu, digitou algumas teclas, olhou para a tela. Então o sorriso sumiu por completo. Franziu a testa, digitou mais um pouco e se inclinou para a tela brilhante. Pediu que eu esperasse um instante, se desculpou e foi falar com o gerente da agência. Fiquei ali, mudando o peso do corpo sobre o piso de cerâmica. Um nó frio se formou na boca do estômago. Quando você passa a vida trabalhando com construção comercial, desenvolve um sexto sentido para quando uma estrutura está prestes a rachar. Eu já sabia, antes mesmo de o gerente se aproximar, que o chão estava cedendo debaixo de mim. O gerente veio até o caixa.
Um homem da minha idade, olhando para mim com uma simpatia profundamente desconfortável. Disse que a conta estava zerada. Pedi que conferisse de novo. Mantive a voz totalmente equilibrada, explicando que devia haver algum erro do banco, que havia quase R$ 40.000 naquela conta apenas 3 dias antes, quando saí para pescar. O gerente virou o monitor um pouco para que eu visse a tela através do vidro. Disse que o saldo inteiro tinha sido transferido para uma conta externa privada na manhã anterior. Apontou para a assinatura digital de autorização na transação. Era Rodrigo. Eu não engasguei. Não bati o punho no balcão nem gritei com o gerente. Só fiquei olhando para os números verdes na tela. Rodrigo não tinha só tomado a casa. Tomar o imóvel físico era um movimento desesperado de negócios para salvar a boutique da esposa. Mas esvaziar minha conta corrente principal era algo completamente diferente. Era um ato de pura maldade. Era um golpe predatório e calculado, desenhado para nos deixar sem recursos. Ele queria paralisar os próprios pais. Queria garantir que não tivéssemos como contratar um advogado, nem dinheiro para garantir uma nova moradia, nem forças para reagir à expulsão. Queria que estivéssemos totalmente desesperados e dependentes da misericórdia dele. O gerente perguntou se eu queria registrar um boletim de ocorrência formal por fraude. Olhei para ele e balancei a cabeça devagar. Um boletim não resolveria nada. O nome de Rodrigo estava legalmente na conta. Tecnicamente, ele tinha o direito de sacar cada centavo. Agradeci ao gerente pelo tempo, peguei meu cartão de volta e saí para a luz forte da manhã. O calor do asfalto subia pelas solas das minhas botas. Entrei na caminhonete e fechei a porta, me isolando na cabine silenciosa. Apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O próprio sangue tinha decidido que minha esposa e eu éramos totalmente descartáveis. Ele olhou para a mulher que o criou, para o pai que construiu a vida inteira dele, e decidiu que merecíamos ser jogados fora sem nada. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Mas enquanto eu respirava o ar quente da caminhonete, a queimação da traição consumiu o último resquício de culpa paterna que restava no meu peito. Rodrigo achava que tinha cortado meu oxigênio. Achava que eu era só um velho aposentado, confiante, que não entendia de finanças modernas, nem de táticas agressivas. Estava cego pela própria arrogância e ganância. Esqueceu quem era o pai dele. Esqueceu que passei 40 anos negociando com fornecedores implacáveis, sobrevivendo a crises econômicas brutais e enterrando concorrentes que tentaram me expulsar dos canteiros. Não se sobrevive 4 décadas na construção comercial, guardando todo o material num único galpão desprotegido. Girei a chave na ignição e o motor pesado rugiu. Rodrigo tinha jogado sua melhor carta. Tirou a casa e o dinheiro líquido visível. Acreditava, com firmeza, que o jogo tinha acabado e que ele tinha vencido. Mas estava prestes a aprender uma lição dura e permanente sobre riqueza invisível. Ele não sabia que a conta corrente que drenou era apenas uma isca. Era uma fração minúscula do meu patrimônio real. Ele tinha me forçado a agir, e agora eu ia usar ferramentas que ele nem sabia que existiam. Coloquei a caminhonete em marcha e saí do estacionamento do banco. Não voltei para o motel para dar a notícia ruim a Diana ainda. Eu tinha um velho amigo para visitar na cidade grande. Um amigo que entendia de lei tanto quanto eu entendia de demolição controlada. Atravessei o trânsito denso do centro e entrei numa garagem sob uma estrutura moderna de vidro e aço. Ali era onde os grandes players do direito operavam. Subi no elevador silencioso até o 20º andar e entrei na recepção do escritório Salgado Advogados Associados. A recepcionista se levantou para perguntar se eu tinha hora marcada, mas passei direto por ela e empurrei a porta pesada de madeira da sala principal. Salgado estava sentado atrás da mesa de mogno, cercado de estantes altas. Nos conhecíamos havia 35 anos. Foi ele quem me ajudou a abrir minha empresa de construção quando eu era só um rapaz com um único caminhão basculante e uma montanha de ambição. Ele olhou para cima, surpreso de me ver com as botas de trabalho gastas e a jaqueta jeans. Mas quando viu a expressão nos meus olhos, colocou a caneta devagar na mesa e fechou a porta pesada com o controle remoto. Sentei na poltrona de couro à frente dele e contei tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Mantive a voz completamente plana. Falei do portão trancado, da escritura,
do empréstimo comercial e da conta zerada. Salgado escutou em silêncio absoluto. Ele conhecia Rodrigo. Tinha visto aquele menino crescer, brincar no meu quintal. Quando terminei de falar, Salgado recostou na cadeira e esfregou as têmporas. Começou a falar sobre as opções legais na hora. Traçou um plano de ação civil para contestar a validade da escritura e sugeriu invocar as leis de proteção ao idoso contra abuso financeiro para travar Rodrigo. Levantei a mão e interrompi ele no meio da frase. Disse que não queria uma briga pública e demorada no tribunal, que se arrastasse por anos e drenasse nossa energia. Disse que era assim que homens desesperados e reativos lutavam. Eu queria uma ação cirúrgica. Peguei do bolso interno do casaco um caderninho de couro gasto e deslizei sobre a mesa polida. Salgado abriu o caderno e seus olhos se arregalaram. Rodrigo acreditava com convicção que eu era só um operário aposentado que teve sorte construindo casas na periferia. Achava que meu patrimônio inteiro estava naquela conta corrente principal e no gesso da nossa casa de família. O que meu filho nunca entendeu é que a construção comercial nos anos 80 e 90 era um esporte violento. Não se sobrevivia àquelas décadas sendo ingênuo ou confiante. Sobrevivia-se driblando incorporadoras corporativas, enterrando fornecedores desonestos, em papelada implacável e antecipando toda a traição possível antes de um contrato ser assinado. Passei a vida nadando com tubarões e sabia exatamente como esgotar um contrato ruim até a última gota. Pedi que Salgado olhasse com cuidado para os números escritos naquelas páginas. 30 anos atrás, montei discretamente um fundo de aposentadoria irrevogável e independente. Toda vez que minha empresa concluía um projeto municipal grande, fosse um shopping, uma ala de hospital ou um conjunto de prédios públicos, eu canalizava uma porcentagem do lucro direto para esse fundo. Nunca contei a Diana o valor exato porque não queria que ela carregasse o peso de administrar riqueza. E certamente nunca contei a Rodrigo. Queria que meu filho construísse o próprio império. Queria que ganhasse as próprias calosidades e entendesse o valor de um dinheiro suado. Queria que fosse um homem forte, não um herdeiro mimado esperando por uma herança. O saldo naquele fundo secreto estava em pouco mais de R$ 4.000 em ativos altamente líquidos. Rodrigo tinha drenado R$ 40.000 de uma conta isca e achava genuinamente que tinha me falido. Me inclinei para frente e disse a Salgado que precisava que ele constituísse uma empresa limitada anônima até o fim do dia útil. Queria registrada num estado com as leis de sigilo corporativo mais rígidas do país. Instruí explicitamente que não podia haver rastro público nenhum ligando meu nome, ou o do escritório dele, a essa nova entidade. Tinha que ser um fantasma completo. Salgado olhou para mim por cima dos óculos. Sabia exatamente que tipo de fundação eu estava lançando. Perguntou o que a empresa fantasma ia fazer. Coloquei as mãos espalmadas na mesa e expliquei o plano. Íamos direto ao mercado secundário de dívidas. Rodrigo tinha alavancado minha casa para garantir um empréstimo comercial de R$ 400.000 num banco regional de médio porte. Bancos vendem dívida comercial de risco o tempo todo, especialmente quando um negócio começa a mostrar sinais de fracasso. Bruna vinha postando liquidações desesperadas da boutique de luxo dela havia meses e eu sabia que as margens estavam sangrando caixa. O negócio dela era um navio afundando e o banco que segurava o empréstimo estaria ansioso para se livrar do risco. Instruí Salgado a usar os fundos do meu fundo secreto para que nossa empresa anônima comprasse diretamente o empréstimo comercial de Rodrigo junto ao banco. Eu não queria só a casa de volta. Eu queria ser dono da dívida dele. Queria segurar o papel financeiro da minha própria casa e me tornar o único credor. Salgado era um homem que tinha negociado aquisições corporativas implacáveis a carreira inteira. Recostou na cadeira e sorriu de verdade. Ray conheceu a estratégia na hora. Comprando a dívida de forma anônima, eu teria controle total e incontestável sobre o processo de execução no momento em que Rodrigo deixasse de pagar uma parcela. E sem o colchão da minha conta corrente para se apoiar, eu sabia que ele entraria em inadimplência muito rápido. Passamos as 2 horas seguintes rascunhando a papelada corporativa complexa. Autorizei a transferência do capital necessário do meu fundo para a conta de garantia segura de Salgado. Montamos as blindagens de privacidade,
os agentes registrados, os números de roteamento. Toda a junta legal foi reforçada. Toda brecha possível foi selada. Quando me levantei para sair do escritório, Salgado contornou a mesa e apertou minha mão com firmeza. Olhou nos meus olhos e disse que Rodrigo tinha cometido um erro de cálculo catastrófico. Eu apenas balancei a cabeça. Voltei para a garagem e entrei na caminhonete. O nó frio de traição no estômago tinha sido substituído por um ritmo profundo e constante. Rodrigo achava que tinha me derrubado, mas ele apenas tinha entrado numa arena onde eu já lutava e vencia muito antes de ele nascer. Coloquei a marcha e fui embora. Agora só faltava esperar meu filho apertar o próprio nó no pescoço. O silêncio do novo apartamento que alugamos naquele mesmo dia contrastava totalmente com o barulho dos canteiros de obra que administrei por 40 anos. Diana estava no quarto ao lado, desfazendo as poucas roupas que trouxemos do motel. Fiquei parado perto da janela grande, olhando as ruas da cidade lá embaixo, esperando o telefonema. Não demorou. O celular vibrou no balcão da cozinha. Era Salgado. A voz dele estava calma e precisa. Disse que a transferência do meu fundo secreto tinha sido totalmente confirmada. A empresa limitada anônima estava plenamente operacional e bem capitalizada. Mais importante, confirmou que nossa oferta para comprar a dívida comercial tinha sido aceita pelo Banco Regional. Os banqueiros estavam felizíssimos em tirar um empréstimo de varejo arriscado dos livros. Não fizeram perguntas sobre o comprador anônimo. Só queriam se livrar do passivo. Salgado garantiu que a papelada estava assinada, selada e arquivada. Eu não era mais só um pai expulso de casa. Era o dono silencioso de um empréstimo comercial de R$400 mil. Segurava a única coleira financeira do meu filho. Agradeci a Salgado e desliguei. Olhei para o horizonte da cidade e deixei uma satisfação fria se instalar no peito. Do outro lado da cidade, Rodrigo sufocava sob o peso das próprias decisões terríveis. Ele acreditava, com firmeza, que tinha garantido o futuro ao me trancar fora de casa. Mas entendera errado, e de forma brutal, a realidade da dívida comercial. Eu sabia exatamente como negócios de varejo quebravam, porque tinha construído as lojas deles. A boutique de Bruna sangrava dinheiro todos os dias. Ela tinha assinado contratos de aluguel que não conseguia honrar e comprado estoque de luxo que não conseguia vender. O negócio queimava a caixa mais rápido do que conseguiam contar. Fornecedores ligavam cobrando faturas atrasadas. Os fornecedores estavam cortando o crédito. Rodrigo estava em pânico. Tinha drenado minha conta pessoal achando que R$40 mil estancariam a sangria. Mas R$40 mil é só um curativo temporário numa ferida fatal no mundo do varejo. O dinheiro evaporou em poucos dias, apenas cobrindo folha de pagamento e mantendo as luzes da boutique acesas. Ele estava encurralado e as paredes se fechavam rápido. Precisava de uma injeção massiva de capital imediatamente, ou enfrentariam falência total. Aquele desespero levou diretamente ao próximo erro catastrófico. Rodrigo olhou para a bela casa de 4 quartos que eu construí com minhas próprias mãos e viu apenas uma pilha de dinheiro esperando para ser reivindicada. Decidiu que não podia esperar por uma venda tradicional para uma família comum. Uma venda normal exigiria um processo demorado de escritura, avaliação bancária e vistoria. Rodrigo não tinha meses para esperar. Precisava de dinheiro até o fim da semana. Ele procurou um incorporador local especializado em comprar lotes residenciais à vista. Esses incorporadores eram conhecidos por chegar rápido, demolir casas existentes e construir empreendimentos multifamiliares lucrativos no terreno. Rodrigo convidou o incorporador para visitar o imóvel. Ofereceu vender a casa que eu passei 40 anos mantendo, com um desconto agressivo, em troca de um fechamento expresso à vista em 15 dias. Estava disposto a jogar fora o trabalho da minha vida por centavos, só para salvar a própria pele. Rodrigo desfilou pelos corredores da minha casa, mostrando o acabamento em carvalho personalizado e a ampliação enorme nos fundos. Apontou a fundação sólida e as reformas modernas. Se gabou para o incorporador sobre a localização privilegiada e a escritura limpa. Sorriu e apertou mãos, agindo como um empresário astuto orquestrando o negócio da vida. Ele acreditava, com firmeza, que tinha encontrado a rota de fuga perfeita.
Achava que ia sair com um cheque gordo, quitar as dívidas esmagadoras do varejo e viver confortavelmente num apartamento de luxo menor, com Bruna. Estava tão cegado pela própria arrogância que nunca se deu ao trabalho de olhar abaixo da superfície. Não sabia que o banco regional não era mais o dono do empréstimo dele. Não sabia que todo o aviso legal, todo o cronograma de pagamento, toda a cláusula de inadimplência agora estava totalmente sob controle de uma empresa fantasma que operava em meu nome. Estava, orgulhosamente, negociando a venda de um imóvel enquanto pisava sobre uma armadilha financeira que eu já tinha destravado. Passei a tarde sentado à pequena mesa de jantar do nosso apartamento novo, garantindo que cada documento legal estivesse perfeitamente alinhado. Revisei os termos do empréstimo comercial dele com cuidado. As cláusulas eram extremamente rígidas. Se o imóvel fosse colocado à venda sem autorização prévia do credor, o empréstimo entraria imediatamente em inadimplência. Se uma única parcela mensal atrasasse um único dia, o prazo de carência praticamente não existia. Rodrigo tinha assinado essas condições agressivas porque estava desesperado pelo capital inicial. Nunca leu as letras miúdas porque presumia que sempre teria meu dinheiro roubado como reserva. Servi um copo de água e escutei Diana cantarolando baixinho na sala. Ela começava a se sentir segura de novo, e isso era tudo o que importava para mim. Eu a poupava da mecânica brutal do que eu estava fazendo. Não queria que o coração gentil dela carregasse o peso de destruir nosso filho financeiramente. Ela só sabia que eu tinha garantido nosso futuro e que nunca mais teríamos que nos preocupar com um teto sobre a cabeça. Enquanto isso, Rodrigo comemorava a venda iminente. Ele e Bruna provavelmente estavam brindando com champanhe na minha cozinha, celebrando a própria genialidade e um futuro brilhante. Achavam que tinham conseguido descartar o peso morto de um velho e roubado uma fortuna no processo. Corriam a toda velocidade em direção à linha de chegada, sem imaginar que a pista terminava na beira de um precipício. Eu não ia detê-los. Não ia telefonar para avisar meu filho sobre o desastre iminente. Eu simplesmente ia sentar, assistir ele correr cegamente para o escuro e esperar o momento certo para puxar o chão debaixo dos pés dele. Estacionei a caminhonete a 3 quarteirões da nossa antiga casa. Fiquei sentado no banco do motorista, com um copo de café frio na mão, observando o jardim da frente pelo binóculo de caça. Eu sabia que o incorporador viria naquele dia, porque Salgado tinha contatos em todo o mercado imobiliário comercial local. Meu advogado me avisara exatamente quando aquela reunião estava marcada. Um sedã preto de luxo parou na guia bem na hora. Um homem de terno cinza chumbo desceu na calçada. Era o incorporador local a quem Rodrigo tinha ligado. Um tubarão conhecido por comprar imóveis residenciais em dificuldade, pagando à vista, demolindo ou reformando para revender com lucro alto. Era exatamente o tipo de comprador que um homem desesperado procura quando precisa de R$500 mil até o fim da semana. A porta da frente abriu e meu filho saiu para cumprimentá-lo. Rodrigo usava uma camisa de grife, tentando parecer um homem que pertencia às grandes ligas. Apertou a mão do incorporador com entusiasmo demais. Observei a linguagem corporal dele pelas lentes do binóculo. Vibrava de nervosismo. Precisava daquela venda mais do que precisava de oxigênio. Bruna provavelmente estava dentro de casa, andando de um lado para o outro no piso de madeira, calculando quantos dias faltavam antes de os fornecedores da boutique os empurrarem para a falência total. Rodrigo levou o incorporador para dentro, e eu sabia exatamente que tipo de tour ele estava dando. Levaria aquele homem pelos corredores largos que eu emoldurei e isolei com minhas próprias mãos. Mostraria o armário de carvalho lixado e envernizado por mim. Apontaria a ampliação enorme nos fundos, os tetos altos, a fundação de concreto reforçado. Rodrigo tentava vender meu sangue, meu suor, minhas décadas de trabalho duro para se salvar dos próprios erros irresponsáveis. E o pior era que meu trabalho era impecável. A casa era uma fortaleza. O incorporador ia caminhar por aqueles cômodos e enxergar apenas lucro puro, intocado. 30 minutos depois, foram até o quintal. Eu conseguia vê-los claramente pela fresta da cerca de madeira. O incorporador passava a mão pelo tijolo da garagem que eu tinha construído. Balançava a cabeça devagar,
os olhos varrendo a linha do telhado e os limites do terreno. Rodrigo falava rápido, gesticulando para o espaço aberto. Vendia o sonho. Provavelmente dizia ao tubarão que aquele terreno era uma mina de ouro esperando para ser reivindicada. Provavelmente contou que os pais idosos tinham se mudado para um condomínio sênior e que ele só queria liquidar o ativo rápido para liberar capital para os próprios investimentos brilhantes. O incorporador tirou um bloquinho do bolso interno e anotou alguns números. Olhou para casa mais uma vez, depois olhou direto para Rodrigo. Mesmo a 3 quarteirões de distância, consegui ver o momento exato em que a isca foi fisgada. O incorporador acenou com a cabeça e estendeu a mão direita. Rodrigo se atirou para frente e apertou com as 2 mãos. O alívio que tomou conta do meu filho foi tão intenso que mudou a postura dele fisicamente. Os ombros relaxaram, o peito estufou, um sorriso enorme e arrogante se espalhou pelo rosto. Naquele momento específico, Rodrigo acreditava, com toda firmeza, que tinha vencido a guerra. Achava que o pagamento de R$500 mil estava garantido. Achava que tinha passado a perna num velho empreiteiro cansado e roubado uma fortuna sem enfrentar uma única consequência. Estava visualizando os depósitos bancários. Imaginava o rosto dos credores quando ele quitasse as dívidas da boutique por completo. Acreditava que ia sair completamente limpo, deixando a mãe e eu apodrecer num motel barato enquanto ele vivia como rei. A ilusão da vitória era absoluta e completa. O incorporador voltou para o sedã preto. Rodrigo o seguiu como um cachorrinho perdido, batendo no ombro dele e acenando enquanto o carro de luxo saía. Rodrigo ficou parado na garagem por um bom tempo, só olhando para a rua vazia. Tirou o celular do bolso e discou um número. Eu sabia que estava ligando para Bruna. Quase conseguia ouvir ele dizendo que estavam salvos, que o dinheiro estava a caminho, que o pesadelo financeiro finalmente tinha acabado. Virou e voltou para minha casa, andando com o gingado de um homem que era dono do mundo inteiro. Abaixei o binóculo e coloquei no banco do passageiro. Respirei fundo o ar frio da manhã. Meu filho flutuava numa nuvem de triunfo imerecido. Tinha construído uma torre magnífica de esperança, subindo alto no céu. Mas não percebia que um aperto de mão verbal com o incorporador não significava absolutamente nada até o cartório rodar uma pesquisa completa de matrícula. Não sabia que um comprador à vista exige uma escritura livre e desimpedida antes de um único real trocar de mãos. Guirei a chave na ignição e o motor pesado da caminhonete rugiu. Eu não estava com raiva de vê-lo comemorar a vitória falsa. Estava profundamente calmo. Deixar que provasse o gosto doce da salvação era parte crucial do processo. Não se quebra um homem arrogante até deixá-lo acreditar que já venceu. É preciso deixá-lo subir até o topo absoluto da montanha, para que a queda estilhasse completamente sua realidade. Rodrigo estava parado no pico do próprio falso otimismo, respirando o ar rarefeito do sucesso roubado. E na manhã seguinte, o incorporador ia rodar aquela pesquisa de matrícula e derrubar a montanha inteira sobre a cabeça dele. Compradores à vista se movem com velocidade assustadora, mas não se movem às cegas. Um homem que revende imóveis para viver não entrega R$500 mil baseado num aperto de mão firme e um sorriso desesperado. Ele liga para sua empresa de título, exige uma pesquisa completa de registros públicos para garantir que o imóvel esteja totalmente livre de ônus. Rodrigo achava que a escritura estava impecável porque eu tinha assinado aquela transferência 1 ano antes. Presumia que o histórico legal estava limpo. Presumiu errado. Na construção comercial, existe uma arma que todo empreiteiro experiente guarda no bolso para lidar com clientes que se recusam a pagar. Chama-se penhor de construtor. É um bloqueio jurídico. Quando um construtor fornece mão de obra e material para um imóvel e não recebe o pagamento, ele pode registrar uma cobrança diretamente contra o bem físico. Essa cobrança compromete a matrícula. Significa que a casa não pode ser legalmente vendida, refinanciada ou transferida a um novo dono até que o construtor seja pago integralmente. Amarra a dívida à própria terra e madeira da construção. 15 anos atrás, quando decidi acrescentar aquela ampliação enorme e a garagem separada à nossa casa, não contratei uma equipe de fora.
Usei minha própria empreiteira. Tirei os alvarás municipais no nome da minha licença corporativa. Minha empresa comprou a madeira, o concreto, a fiação de cobre, o isolamento. Minha empresa forneceu milhares de horas de mão de obra qualificada. Mas, como eu construía uma ampliação para minha própria família, nunca dei baixa formal nos alvarás municipais finais. Mais importante ainda, nunca paguei à minha própria empresa os R$ 90 mil em custos faturados de mão de obra e material. Era uma dívida fantasma, um papel adormecido, dormindo quieto nos meus arquivos havia uma década e meia. Rodrigo nunca entendeu o valor de um dia de trabalho duro. Só via o produto final, os cômodos bonitos, o telhado firme. Nunca considerou a engrenagem jurídica intrincada necessária para construir uma casa do zero. Na manhã seguinte ao aperto de mão dele com o incorporador, sentei no escritório com Salgado e despertamos aquela dívida fantasma. Registramos formalmente um penhor de construtor retroativo sobre meu antigo endereço, ajustado por 15 anos de juros legais acumulados. Foi um golpe legal perfeito e irrefutável. O imóvel ficou repentinamente onerado com uma cobrança financeira ativa e catastrófica, que se sobrepunha a qualquer transferência recente de propriedade. Sentei no meu apartamento novo, tomando um copo de água, imaginando com precisão a sequência de eventos se desenrolando do outro lado da cidade. O agente de título do incorporador rodaria o endereço no sistema do cartório. Os alertas dispararia na hora. O agente ligaria para o incorporador e diria que a casa estava, juridicamente falando, radioativa. Um comprador à vista buscando um giro rápido não quer chegar nem perto de uma matrícula comprometida, especialmente uma amarrada a uma disputa comercial de construção não resolvida. O risco era simplesmente enorme demais para absorver. Eu sabia o momento exato em que o incorporador ligou para o meu filho. Rodrigo teria atendido esperando ouvir sobre contas de garantia e datas de fechamento. Provavelmente segurava a caneta, pronto para anotar os dados bancários, enquanto Bruna andava animada pelo piso de madeira. Em vez disso, ouviu a voz fria e irritada de um empresário que não gosta de ter seu tempo desperdiçado. O incorporador não pediria explicação. Não se ofereceria para ajudar a limpar a matrícula. Simplesmente diria a Rodrigo que o imóvel estava comprometido, o acusaria de tentar dar um golpe e diria que o negócio estava completamente morto antes de desligar. O silêncio na minha antiga casa deve ter sido absoluto. A grande ilusão de salvação se estilhaçou em milhares de pedaços em questão de segundos. O pagamento de R$ 500 mil evaporou no ar. Rodrigo se via de repente no meio de uma bela fortaleza que não podia vender, não podia alavancar mais e não podia mais bancar. Ele deve ter ficado olhando para o telefone, incapaz de entender como sua rota de fuga perfeita tinha acabado de desmoronar. Ele achava que tinha roubado um ativo altamente líquido, mas eu tinha, cirurgicamente, transformado aquilo numa âncora. As dívidas enormes da boutique falida ainda gritavam por pagamento. O empréstimo comercial ainda contava regressivamente para o dia da inadimplência. Ele não tinha caixa, não tinha compradores e não tinha saída. Aquilo não era mais uma briga na garagem ou uma discussão emocional. Era guerra tática pura, sem adulteração. Eu tinha usado o próprio suor e trabalho que derramei, construindo aquela casa, para trancar as portas por fora, prendendo meu filho dentro de um prédio financeiro em chamas de sua própria autoria. Quando você encurrala um animal desesperado, ele não aprende de repente a se comportar com dignidade. Ele mostra os dentes e ataca cegamente qualquer coisa em seu caminho. Eu sabia que, no exato momento em que o incorporador se afastasse daquela casa, meu filho e a esposa seriam empurrados para o limite absoluto da sanidade. O penhor de construtor era um muro de concreto que não conseguiam escalar nem derrubar. Mas eu conhecia bem Bruna. Era uma mulher que passou a vida inteira manipulando a realidade para se encaixar nas próprias necessidades. Quando as vias financeiras se fecharam, ela não procurou uma solução. Procurou uma arma. Recebi um telefonema de Salgado no fim daquela tarde. A voz dele estava estranhamente tensa, sem a costumeira calma de sala de audiência. Ele tinha contatos dentro do sistema municipal e um desses contatos tinha acabado de sinalizar uma petição de emergência registrada em meu nome.
Rodrigo e Bruna perceberam que não conseguiriam derrotar legalmente o penhor enquanto eu segurasse a caneta. Então decidiram convencer o Estado de que eu não era mais capaz de segurar caneta nenhuma. Decidiram atacar minha mente, minha liberdade, meus direitos humanos fundamentais. Salgado explicou a depravação absoluta do relatório que apresentaram ao órgão de proteção ao idoso. Bruna convenceu Rodrigo a tecer uma narrativa completamente fabricada e profundamente perturbadora. Alegaram que eu sofria de demência rápida e severa. Disseram às autoridades que minha mente tinha ido embora por completo, que eu acumulava bens de forma compulsiva e que minhas ações com o penhor eram o comportamento errático e paranoico de um homem que perdeu o controle da realidade. Mas a crueldade do plano não parou em me chamar de louco. Para garantir que o Estado respondesse com força imediata e esmagadora, tiveram que aumentar a aposta. Disseram ao órgão de proteção que eu abusava ativamente de Diana. Pintaram um quadro repugnante de um velho violento e confuso, mantendo a esposa frágil refém num apartamento novo e desconhecido. Alegaram que Diana corria perigo físico imediato e precisava ser resgatada dos meus supostos surtos agressivos. Sentei na sala silenciosa do nosso apartamento novo, escutando Salgado detalhar as mentiras que meu próprio sangue tinha colocado por escrito em documentos oficiais do governo. Tomar minha casa foi uma decisão de negócios movida por ganância. Esvaziar minha conta bancária foi um ato de pura crueldade financeira. Mas isso era algo completamente diferente. Acusar-me falsamente de agredir a mulher que amei, cuidei e protegi por 40 anos cruzava uma linha moral que jamais poderia ser desfeita. Estavam tentando armar o Estado contra minha família para roubar meu patrimônio. O objetivo final deles era brutalmente claro. Se conseguissem que uma assistente social e um juiz me declarassem legalmente incapaz, poderiam pedir tutela de emergência sobre meu patrimônio. Como meu tutor, Rodrigo, teria autoridade legal para anular o penhor, transferir a escritura para o incorporador e me forçar a viver trancado numa instituição psiquiátrica estatal enquanto embolsava o dinheiro. Estava disposto a tirar minha liberdade e me trancar numa jaula só para salvar a boutique falida da esposa. Olhei para Diana do outro lado da sala. Ela estava sentada numa poltrona confortável, lendo um livro, banhada pela luz suave da tarde. Parecia tranquila e segura. Pensar em policiais armados e assistentes sociais desconfiadas invadindo nossa porta para questionar a segurança dela gelou meu sangue por completo. Meu filho estava disposto a submeter a própria mãe ao trauma de uma investigação de abuso ao idoso só para servir seus próprios interesses egoístas. Agradeci a Salgado pelo aviso e desliguei. Não senti pânico. Pânico é uma emoção inútil que embaça o julgamento e faz as mãos tremerem. O que senti foi uma resolução gelada e absoluta. Rodrigo e Bruna decidiram jogar o jogo mais sujo possível. Achavam que um empreiteiro aposentado seria facilmente abalado pelo crachá de uma assistente social e a ameaça de uma internação. Achavam que eu desmoronaria sob a pressão de uma investigação estatal e entregaria meu patrimônio só para fazer o pesadelo parar. Estavam profundamente enganados. Passei a vida inteira lidando com fiscais municipais, planejadores urbanos e reguladores agressivos que tentaram fechar meus canteiros por infrações fabricadas. Eu sabia exatamente como burocratas operavam e sabia exatamente como desmontar uma acusação falsa antes que ela ganhasse força. Fui até minha escrivaninha e abri a pasta de couro pesada que tinha trazido do motel. Tirei um envelope branco impecável, contendo um documento que eu tinha providenciado exatamente para um momento como aquele. Eu não ia ser vítima de uma denúncia fraudulenta. Ia transformar o golpe sujo deles na própria prova que, no fim, os destruiria. O sol da manhã inundava as janelas do chão ao teto do nosso apartamento novo, lançando um brilho quente sobre o piso de madeira polido. Diana estava na bancada da cozinha, servindo uma segunda xícara de café descafeinado. O ar estava quieto, cheirando a grãos torrados e roupa recém-lavada. Pela primeira vez desde que fomos trancados fora de casa, a tensão nos ombros dela finalmente tinha sumido. Encontramos um refúgio, um lugar onde meu filho e a esposa não conseguiam nos alcançar.
Mas um homem que passa a vida construindo estruturas comerciais sabe que a paz, muitas vezes, é só uma pausa temporária antes de a próxima parede de sustentação ser testada. A batida na porta não foi um toque educado de vizinho. Foram 3 golpes pesados e medidos de um punho fechado contra a madeira maciça. Era o tipo de batida que exige atenção imediata e carrega o peso da autoridade. Diana congelou, segurando a leiteira de vidro no ar. A cor sumiu do rosto dela por completo. Olhou para mim com os olhos arregalados de terror repentino. Ela sabia exatamente quem era. Salgado tinha nos avisado que Rodrigo e Bruna tinham cruzado a linha e acionado o Estado. Mas saber que uma tempestade está vindo e ver o furacão arrancando o telhado da sua casa são 2 coisas completamente diferentes. Pus a mão suavemente sobre a dela, pegando a leiteira e colocando na bancada de granito. Disse para ela levar o café, sentar na sala, na poltrona favorita dela. Disse para pegar o romance que estava lendo e virar as páginas como se fosse qualquer terça-feira comum. Pânico é exatamente o que eles querem ver, sussurrei para ela. Vamos dar a eles apenas uma calma entediante e absoluta. Caminhei pelo corredor curto até a porta da frente e olhei pelo olho mágico de latão. Parada no capacho estava uma mulher de expressão severa, terno cinza, segurando uma prancheta grossa. Flanqueando ela de cada lado, 2 policiais fardados, as posturas rígidas. As mãos apoiadas casualmente, mas com propósito, perto do cinturão. Não estavam ali para pedir informação. Estavam ali para executar uma intervenção determinada pelo Estado, baseada nas mentiras maliciosas que meu próprio filho tinha jurado serem verdade. Rodrigo tinha dito a essas pessoas que eu era um velho violento e confuso. Tinha pintado o quadro de um acumulador paranoico que perdeu o controle da realidade e mantinha a esposa frágil refém. Tinha armado o sistema legal para tirar meus direitos humanos fundamentais, tudo para conseguir a tutela legal e roubar o patrimônio da nossa casa. Respirei fundo e devagar, regulando os batimentos cardíacos. Se eu abrisse aquela porta e mostrasse sequer uma fração da raiva que sentia por dentro, os policiais interpretariam na hora como a agressividade errática que Rodrigo tinha relatado. A armadilha estava perfeitamente montada. Qualquer homem normal gritaria e exigiria saber por que a polícia o estava perseguindo, e esses gritos seriam exatamente a justificativa que precisavam para algemá-lo e arrastá-lo para uma internação psiquiátrica compulsória de 72 horas. Destranquei a fechadura, girei a maçaneta e abri a porta totalmente. Assistente social deu um passo à frente na hora, deslizando o pé sobre a soleira para impedir que eu fechasse a porta. Olhou para mim com olhos clínicos e calculistas. Se apresentou como assistente social do órgão de proteção ao idoso. Confirmou meu nome completo e perguntou se falava com a pessoa correta. Manteve a voz completamente equilibrada, confirmando minha identidade com educação. Ela não sorriu. Disse que o órgão tinha recebido uma denúncia prioritária de emergência, feita por um familiar próximo. Afirmou que havia preocupações graves e críveis quanto ao meu declínio cognitivo e à segurança física da minha esposa. Disse que, devido à natureza das acusações, ela e os policiais precisavam entrar imediatamente para conduzir uma verificação abrangente e entrevistar a mim e Diana separadamente. Os 2 policiais se aproximaram, estreitando o espaço entre nós. Eu conseguia ver os olhos deles varrendo o corredor atrás de mim, procurando sinais de luta, móveis derrubados, a bagunça caótica de um acumulador. Estavam se preparando para uma briga. Esperavam um velho confuso e apavorado, começando a dar socos ou gritar teorias de conspiração. Rodrigo tinha apostado tudo naquele momento exato. Estava do outro lado da cidade contando com o fato de que uma batida policial inesperada me quebraria. Precisava que eu falhasse naquele teste. Se o Estado me declarasse incapaz, meu penhor seria anulado, meus bens congelados, e ele receberia o controle total do meu patrimônio. Salvaria a boutique de luxo da esposa vendendo minha liberdade. Não bloqueei a entrada. Não levantei a voz para me defender, nem chamei meu filho de mentiroso. Simplesmente me afastei, abrindo a casa para as autoridades. Olhei a assistente social direto nos olhos e disse que era muito bem-vinda para entrar. Ofereci café fresco aos policiais e apontei para a sala ensolarada,
onde Diana estava sentada tranquilamente, virando as páginas do livro. A assistente social passou por mim, segurando a prancheta com força. Os policiais seguiram, entrando no nosso apartamento imaculado e organizado. O ar estava quieto e cheirava a café fresco. Não havia caos, nem violência, nem confusão. Mas eu sabia que o verdadeiro teste tinha apenas começado. A assistente social era treinada para cavar fundo, fazer perguntas manipuladoras, para expor declínio cognitivo. Os próximos 10 minutos determinariam se eu dormiria na minha própria cama naquela noite ou atrás das portas trancadas de uma instituição estatal. Fechei a porta atrás dos policiais, selando-nos lá dentro, sabendo que precisava jogar aquilo com perfeição absoluta. A assistente social ficou no centro da sala. Os olhos dela varriam de canto a canto, absorvendo o piso de madeira imaculado, as revistas empilhadas com organização na mesa de vidro, a luz quente entrando pelas janelas grandes. Os 2 policiais espelhavam os movimentos dela. Foram treinados para procurar sinais sutis de abuso ao idoso e declínio cognitivo. Esperavam encontrar comida estragada nas bancadas, cheiros estranhos no ar ou a bagunça caótica de uma mente que tinha perdido o rumo. Em vez disso, encontraram um apartamento tranquilo e sofisticado, cheirando a expresso fresco e roupa de cama limpa. Diana fechou o romance devagar e colocou na mesinha ao lado. Olhou para os 3 intrusos com um sorriso educado e confuso. Não tremeu, não se encolheu. Tinha a graça inabalável e serena de uma mulher que foi amada e protegida intensamente por 4 décadas inteiras. Perguntou aos policiais se havia alguma emergência no prédio. A voz dela estava firme, completamente livre de medo. A assistente social se aproximou e se apresentou para minha esposa. Explicou que precisava conduzir uma entrevista particular num cômodo separado. Era procedimento padrão em investigações de abuso doméstico. Separam a suposta vítima do suposto agressor para garantir que a vítima possa falar livremente, sem medo de retaliação imediata. Um homem culpado teria protestado. Um marido controlador teria insistido em ficar na sala. Eu simplesmente balancei a cabeça, apontei para o quarto de hóspedes no fim do corredor e disse para levarem o tempo que precisassem. Sentei sozinho na bancada da cozinha, escutando o murmúrio distante de vozes atrás da porta fechada do quarto de hóspedes. Eu sabia exatamente que tipo de perguntas a assistente social fazia para Diana. Perguntava se eu alguma vez levantava a voz, se algum dia a impedi de sair de casa, se escondia o dinheiro dela, se algum dia levantei a mão contra ela com raiva. Senti um lampejo breve de ódio puro pelo meu filho, por submeter a própria mãe a perguntas tão humilhantes. Mas deixei a raiva passar como água. Eu sabia que Diana estava respondendo com clareza absoluta e impecável. Contaria à assistente social sobre a vida que construímos, a casa que perdemos e o filho que nos trancou fora. 20 minutos depois, a porta do quarto abriu. A assistente social voltou para a sala, a postura rígida, visivelmente amolecida. Os 2 policiais guardaram os blocos de anotação e deram um passo para trás em direção à porta da frente. Já tinham percebido que não havia ameaça física ali dentro. A assistente social sentou na poltrona à minha frente, clicou a caneta e olhou direto nos meus olhos. A investigação de abuso físico tinha acabado de desmoronar, então ela mudou para a avaliação de competência mental. Fez uma série de perguntas cognitivas padrão. Pediu que eu dissesse meu nome completo, a data atual, a cidade atual, o nome do presidente. Respondi sem esforço. Depois pediu que eu contasse de trás para frente a partir de 100, de 7 em 7. Fiz sem hesitar uma vez sequer. Ela observava meu rosto de perto, procurando as hesitações leves ou os desvios nervosos que caracterizam demência em estágio inicial. Não encontrou nada além de uma mente afiada como navalha. Depois fechou a pasta e se inclinou para frente. Disse que o órgão tinha recebido informações específicas sobre comportamento financeiro errático. Disse que meu filho relatou que eu estava registrando penhores fraudulentos e acumulando bens por causa de paranoia severa. Ela estava me testando. Tentava ver se mencionar meu filho ou o imóvel dispararia um discurso delirante. Rodrigo apostava tudo na esperança de que eu começasse a gritar sobre casas roubadas e empresas fantasma, parecendo um louco desvairado. Não levantei a voz. Não fiquei na defensiva.
Olhei a assistente social nos olhos e disse que era um empreiteiro comercial aposentado. Expliquei que tinha registrado um penhor de construtor totalmente legal sobre um imóvel que antes possuía, porque nunca fui compensado pela mão de obra e material usados numa ampliação enorme construída 15 anos antes. Mantive a explicação totalmente factual, apoiada em datas, regulamentos de alvará e direito contratual padrão. Vi a expressão dela mudar do ceticismo clínico para curiosidade genuína. Contei que meu filho tinha alavancado aquele imóvel para garantir um empréstimo comercial de R$ 400 mil para um negócio de varejo falido. Expliquei que ele tentava agora uma venda expressa à vista para um incorporador local, para evitar a inadimplência, e que meu penhor legal tinha paralisado a transação com sucesso. A assistente social parou de escrever. As peças do quebra-cabeça se encaixavam rápido na cabeça dela. Ela começava a entender que não estava conduzindo uma verificação médica de bem-estar. Estava sendo usada como arma numa disputa financeira de alto risco. Mas eu não ia deixar espaço para dúvida. Disse que tinha mais uma coisa para mostrar. Levantei e fui até a pasta de couro pesada na escrivaninha. Abri as travas de latão e tirei um envelope branco impecável. Voltei para a sala e entreguei diretamente a ela. Pedi que lesse com atenção. Ela abriu o envelope e desdobrou o papel timbrado grosso lá dentro. Era um laudo psiquiátrico completo. Não assinado por um clínico geral. Era assinado e carimbado oficialmente por um dos geriatras psiquiatras mais respeitados da cidade. Incluía um painel cognitivo completo, uma avaliação psicológica e uma análise comportamental detalhada. A conclusão médica estava destacada em negrito. Dizia que Ronaldo estava em excelente saúde mental, com um nível cognitivo superior à média, sem absolutamente nenhum sinal de demência, paranoia ou declínio cognitivo. A assistente social olhou a data no topo do laudo. Eu tinha feito a avaliação exatamente um dia depois de meu filho nos trancar fora de casa. Disse a ela que quando um homem passa 40 anos antecipando falhas estruturais em canteiros comerciais, ele aprende a antecipar as ações desesperadas de um empresário fracassado. Eu sabia que Rodrigo, eventualmente, tentaria contestar minha competência legal para quebrar o penhor. Então construí uma fortaleza médica preventiva ao redor da minha mente antes mesmo de ele pegar o telefone para ligar para o Estado. A assistente social fechou o envelope e colocou com cuidado na mesa de centro. Soltou um suspiro longo e pesado. O distanciamento clínico nos olhos dela foi completamente substituído por uma percepção profunda e constrangida. Olhou para os dois policiais e deu um aceno sutil de cabeça. Os policiais relaxaram visivelmente, tirando as mãos do cinturão. Perceberam que tinham sido enviados para invadir a casa de um casal perfeitamente saudável e inocente. A assistente social se levantou e estendeu a mão. Se desculpou sinceramente pela intrusão. Disse que o órgão dela era legalmente obrigado a investigar toda a denúncia recebida, mas que agora estava claríssimo que as alegações feitas pelo meu filho eram completamente fabricadas. Garantiu que fecharia o processo imediatamente, marcando as acusações como totalmente infundadas e maliciosas. Disse que registrar uma denúncia falsa junto ao órgão de proteção ao idoso era uma infração grave e que o registro dessa fraude do meu filho ficaria permanentemente no sistema. Apertei a mão dela e acompanhei ela e os policiais até a porta. Agradeci pelo tempo e pelo profissionalismo. Assisti eles caminharem pelo corredor carpetado até o elevador. Quando as portas de metal se fecharam, tranquei minha porta e girei a fechadura. Diana saiu do quarto de hóspedes carregando o livro. Olhou para mim e ofereceu um sorriso suave e aliviado. A tempestade tinha passado e o telhado aguentou firme. Fui até a bancada da cozinha e servi um café fresco. Uma satisfação profunda se instalou nos meus ossos. Rodrigo tinha jogado a carta mais suja possível. Tentou tirar minha liberdade e me trancar numa jaula, mas balançou uma marreta contra uma viga de aço reforçado, e o coice ia quebrar os próprios pulsos. Ele acabara de me entregar a arma exata que eu precisava para destruir a vida dele. A fase defensiva dessa guerra tinha terminado. Era hora de partir para o ataque. Na manhã seguinte a essa visita das autoridades,
Dirigi de volta para o centro carregando uma única folha de papel dentro de uma pasta Manila. Era a carta oficial de encerramento do órgão de proteção ao idoso. A assistente social tinha cumprido a palavra. Fechou o caso e documentou formalmente que as alegações feitas pelo meu filho eram completamente fabricadas, maliciosas e absolutamente infundadas. Entrei no escritório de Salgado Advogados Associados e passei direto pela recepção. Entrei na sala principal e deslizei a pasta Manila sobre a mesa de mogno polida. Disse a ele que a fase defensiva da nossa operação tinha acabado. Disse que era hora de baixar o martelo. Salgado pegou a carta de encerramento e leu com atenção. Um sorriso lento e afiado se espalhou pelo rosto dele. Quando um advogado do calibre dele recebe um documento oficial do governo provando que a outra parte mentiu para a polícia, é como entregar um fósforo a um piromaníaco parado numa sala cheia de gasolina. Rodrigo e Bruna tinham nos entregado a arma exata de que precisávamos para paralisar totalmente a vida deles. Sentei na poltrona de couro e disse a Salgado para ir à guerra. Não queriam um aviso legal educado. Queriam um golpe brutal e avassalador que os deixasse sem fôlego. Salgado redigiu uma ação civil enorme naquela mesma tarde. Processou meu filho e minha nora por difamação, litigância de má-fé e abuso financeiro grave contra idoso. Detalhou exatamente como eles tinham drenado minha conta corrente pessoal e depois usado recursos do Estado como arma para tirar meus direitos civis. Mas um processo civil sozinho pode levar meses, ou até anos, para andar na engrenagem lenta do sistema judiciário. Eu não tinha meses para esperar, e não tinha intenção nenhuma de deixar meu filho gastar o dinheiro que roubou de mim para contratar um advogado de defesa. Eu precisava de paralisia total imediata. Salgado pediu ao juiz uma medida cautelar de urgência, sem audiência prévia da outra parte. É uma manobra jurídica rara e agressiva, usada só quando há ameaça imediata de dano irreparável. Salgado argumentou que, como Rodrigo e Bruna já tinham demonstrado disposição para cometer fraude, esvaziando minha conta bancária e mentindo para a polícia, representavam um risco iminente de fuga patrimonial. Argumentou que, se pudessem manter controle das próprias finanças, esconderiam ou dissipariam os bens roubados antes de sequer pisarmos num tribunal. O juiz analisou as provas, olhou para o laudo psiquiátrico, pela denúncia arquivada e pelos registros bancários, mostrando meu filho drenando R$40 mil da minha conta. O juiz não hesitou um segundo. Concedeu a liminar de emergência na hora. Uma ordem judicial foi despachada eletronicamente para todas as grandes instituições financeiras da região. Com uma canetada, o juiz efetivamente trancou meu filho e a esposa dentro de um cofre financeiro e jogou a chave fora. O impacto foi instantâneo e devastador. Aconteceu numa quinta-feira à tarde, bem no meio do horário comercial. Bruna estava atrás do balcão de mármore da boutique de luxo, que já afundava em dívidas, desesperada para manter o negócio de pé. Um fornecedor chegou exigindo o pagamento imediato de uma remessa enorme de estoque importado. Bruna passou o cartão corporativo com confiança no terminal de pagamento. A máquina bipou e piscou uma mensagem vermelha de recusa. Ela franziu a testa, se desculpou com o fornecedor e tirou o cartão de débito pessoal. Passou de novo. Outro bip agudo, outra recusa. O pânico começou a tomar conta do peito dela. Tirou um terceiro cartão, uma linha de crédito compartilhada com Rodrigo. Recusado. O fornecedor cruzou os braços, encarando ela com impaciência e desgosto crescentes. Bruna se desculpou, foi para o escritório dos fundos e ligou desesperada para o marido. Rodrigo estava no carro alugado de luxo, no estacionamento de uma cafeteria, quando o telefone tocou. Escutou a esposa explicar histericamente que todos os cartões que tinham estavam recusando. Rodrigo mandou ela se acalmar, presumindo que fosse só um bloqueio temporário de segurança acionado pelo banco. Abriu o aplicativo do banco no celular, confiante, esperando ver os R$40 mil que tinha roubado de mim ali, na conta conjunta. Em vez disso, Rodrigo viu uma mensagem administrativa dura. A tela mostrava um aviso de que o acesso tinha sido revogado e os fundos congelados por determinação judicial. A ilusão do plano brilhante dele desmoronou na hora. Rodrigo engatou o carro e foi correndo, imprudentemente,
até a agência mais próxima do banco. Entrou no mesmo saguão onde eu tinha ficado dias antes. Foi até o caixa exigindo saber por que não conseguia acessar o dinheiro. A atendente digitou o nome dele no sistema e o rosto dela empalideceu. Chamou o gerente na hora. O gerente entregou a Rodrigo uma cópia impressa do bloqueio judicial. Rodrigo arrancou o papel e vasculhou aquele texto jurídico denso. Os olhos pararam no cabeçalho do documento. Viu o nome do autor da ação, em negrito. Era meu nome, Ronaldo, o pai dele. A ficha finalmente caiu sobre os ombros dele. Tinha cutucado um urso adormecido, e o urso tinha acabado de arrancar as mãos dele. Estava completamente trancado fora do sistema financeiro. Não conseguia comprar 1 litro de leite. Não conseguia colocar gasolina no carro de luxo. Não conseguia pagar os fornecedores irritados da boutique. E certamente não conseguia bancar os honorários pesados necessários para contratar um advogado de defesa contra meu processo. Eu tinha tirado o oxigênio dos pulmões dele. Ele saiu cambaleando do banco e ficou parado no asfalto quente, completamente paralisado de medo. Achava que era intocável porque tinha o meu dinheiro roubado. Nunca imaginou que eu usaria a lei para trancar esse dinheiro atrás de um vidro blindado que ele podia olhar, mas nunca tocar. Mas as contas congeladas eram só a parte visível da armadilha. O verdadeiro horror da situação dele tiquetaqueava silenciosamente ao fundo. O fim do mês se aproximava rápido. O empréstimo comercial gigantesco que ele tinha alavancado contra minha casa, o empréstimo que agora era secretamente dono da minha empresa anônima, estava vencendo. O contrato do empréstimo tinha um prazo de carência implacável. Rodrigo estava no estacionamento do banco, percebendo que tinha 0 de liquidez. Não tinha como transferir fundos, não tinha como emitir um cheque, não tinha como fazer o pagamento do empréstimo comercial. A armadilha que eu construí para ele era impecável. Eu não tinha só impedido que roubasse minha casa. Tinha arquitetado um cenário onde ele era legalmente forçado a devolvê-la. A dinâmica de poder tinha, oficialmente, virado. O filho arrogante, que tinha trancado a própria mãe na rua, estava prestes a se ver implorando misericórdia à minha porta. O calendário na parede da cozinha mostrava os últimos dias do mês escorrendo. Sentei à mesa de jantar tomando um café forte, observando o trânsito da cidade lá embaixo. Não precisava sair do apartamento para saber exatamente como meu filho passava o tempo. Rodrigo estava preso num deserto financeiro da própria autoria. O bloqueio judicial o tinha paralisado completamente. Não tinha caixa para comprar estoque para a esposa, nem dinheiro para contratar um advogado de defesa. Sufocava sob o peso das próprias escolhas terríveis. Mas o verdadeiro prazo, aquele que ia quebrar as costas dele de vez, se aproximava rápido. O primeiro dia do mês estava a poucas horas de distância. No mundo bancário comercial, não existem lembretes amigáveis, nem gerentes de crédito compreensivos. Um contrato dita a realidade absoluta da situação. Rodrigo tinha assinado um contrato de empréstimo comercial agressivo para garantir R$400 mil para a esposa. Usou minha casa como colateral para garantir aquela dívida. Presumiu que sempre teria meu fundo de aposentadoria roubado para cobrir as parcelas pesadas. Nunca se deu ao trabalho de ler as letras miúdas sobre pagamentos atrasados. Empréstimos comerciais ligados a negócios de varejo em dificuldade carregam cláusulas restritivas brutais. O prazo de carência para uma parcela atrasada era exatamente 0 dias. A manhã do primeiro dia chegou com um céu cinza pesado. Exatamente às 9 da manhã, o sistema automático de compensação tentou puxar a parcela mensal do empréstimo da conta congelada dele. A transação digital bateu no bloqueio judicial e voltou na hora. O pagamento foi rejeitado por falta de fundos acessíveis. O empréstimo cruzou oficialmente a linha de ativo para inadimplente. Meu celular vibrou no balcão de granito. Era uma mensagem breve e segura de Salgado. Ele confirmou que o portal bancário da nossa empresa limitada anônima tinha registrado a transação falha. A isca tinha sido fisgada e a presa estava totalmente presa na armadilha. Liguei para Salgado e dei uma única instrução clara. Disse para ele baixar a guilhotina. Instruí meu advogado a gerar a notificação formal de inadimplência e iniciar imediatamente o processo de execução do imóvel.
Minha empresa fantasma estava, oficialmente, saindo das sombras para reivindicar sua garantia. Não mandamos os documentos pelo correio comum. Uma entrega lenta não teria o impacto psicológico apropriado. Eu queria que Rodrigo sentisse o peso frio e pesado do sistema legal desabando sobre os ombros dele em tempo real. Salgado contratou um oficial de justiça particular de elite. Um homem alto, terno escuro, entrou direto pela porta de vidro da boutique de luxo no meio da tarde. A loja estava completamente vazia. Nenhuma cliente circulando pelas araras de liquidação. Bruna estava sentada numa cadeira de veludo, olhando para a parede sem foco. Rodrigo estava atrás do balcão de mármore, com a cabeça enterrada nas mãos. O oficial de justiça empurrou a porta de vidro, foi direto até meu filho e entregou um envelope grosso. Confirmou a identidade dele, virou e saiu sem dizer uma palavra sequer. Eu sabia exatamente o que aconteceu depois, porque eu tinha orquestrado cada linha daquelas páginas. Rodrigo rasgou o envelope com as mãos trêmulas. Tirou os documentos legais pesados e leu o texto em negrito bem no topo da página. Notificação de inadimplência e intenção de execução. O documento detalhava, de forma clínica, a parcela que ele perdeu e afirmava explicitamente que a empresa credora estava exercendo o direito de vencimento antecipado do empréstimo. O cronograma mensal de pagamento foi terminado instantaneamente. O saldo inteiro de R$400 mil, mais penalidades severas e honorários advocatícios, agora vencia integralmente. O documento afirmava claramente que, se ele não conseguisse produzir quase R$500 mil em dinheiro dentro de 30 dias, o imóvel seria legalmente leiloado. A caça seria arrematada nas escadarias do fórum, para o maior lance, para quitar a dívida comercial enorme. Rodrigo olhou fixo para o nome da empresa listada como credora principal. Era uma entidade corporativa sem rosto, registrada em outro estado com leis de sigilo rígidas. Ele não tinha a menor ideia de que o próprio pai era o diretor administrativo, sentado confortavelmente num apartamento a poucos quilômetros de distância, puxando os fios. Pânico é uma reação física que começa no peito e sobe até a garganta. Rodrigo vivia um terror financeiro absoluto e total. Estava completamente impotente. Não conseguia vender a casa para o incorporador local para quitar a dívida, porque meu penhor de construtor comprometia a matrícula do imóvel. Não conseguia lutar contra a execução na justiça, porque seus bens pessoais e comerciais estavam totalmente congelados pelo meu processo por difamação. Não conseguia pegar dinheiro emprestado em outro banco, porque o perfil de crédito dele desmoronava sob o peso da inadimplência. Tinha se afastado do único parente com recursos para salvá-lo. As portas estavam trancadas, e as paredes da sala encolhiam rápido. Tinha tentado roubar minha casa para financiar o estilo de vida arrogante, mas caminhara direto para uma masterclass de guerra comercial. A armadilha financeira fechou com um estrondo surdo. Ele não tinha absolutamente para onde correr. Eu sabia que ele viria. Foi só uma questão de horas depois de o oficial de justiça entregar aquele envelope pesado nas mãos dele. Quando um homem esgota todas as saídas, o orgulho evapora. Ele deixa de ser o empresário arrogante e volta a ser o garoto assustado que precisa do pai para consertar os brinquedos quebrados. Sentei na poltrona de couro do nosso apartamento novo, observando a chuva lavar suavemente as janelas do chão ao teto. Diana estava visitando uma amiga do outro lado da cidade. Eu tinha planejado assim. Não queria que ela testemunhasse a destruição final do nosso filho e do ego dele. Aquilo era uma demolição, reservada apenas para os dois homens que construíram a tensão desde o início. Meu celular vibrou na mesinha de vidro. Não era uma ligação, era uma notificação do aplicativo de segurança do prédio. Nosso condomínio de luxo exigia que todos os visitantes fossem aprovados na portaria, e os moradores podiam ver as câmeras do saguão direto na tela. Abri o aplicativo e olhei a transmissão ao vivo. Ali estava ele, Rodrigo, parado diante do balcão de mármore da portaria. O gingado arrogante que carregava na minha antiga casa tinha sumido por completo. Usava a mesma camisa de grife que vestiu para encontrar o incorporador, mas agora amassada. Os ombros caídos, as mãos tremendo enquanto se agarrava à borda do balcão de segurança.
Suava, aquele suor frio e grudento que vem do terror financeiro absoluto. Passou as últimas 48 horas ligando para cada banco, cada agiota privado, cada amigo rico para quem já tinha pagado uma rodada de bebidas. Mas o bloqueio judicial e a notificação ativa de execução o tornaram completamente radioativo. Ninguém ia entregar R$500 mil a um homem afundado num processo por fraude. Não tinha mais para onde ir. A ironia era quase poética. O mesmo pai que ele trancou para fora no frio, agora era a única porta em que podia bater. O porteiro ligou para o meu apartamento pelo interfone. Perguntou se eu aceitava a visita de um tal Rodrigo. Mantive a voz totalmente equilibrada e disse para mandarem o rapaz subir. Troquei a visão da câmera no celular para o elevador. Vi meu filho caminhando em direção às portas de aço. Parecia um homem marchando para o pelotão de fuzilamento. Apertou o botão do elevador e encostou a cabeça na parede de metal fria. Respirava pesado, ensaiando as mentiras. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Construía uma narrativa fabricada na cabeça, tentando descobrir como me manipular uma última vez. Rodrigo ia me dizer que era a vítima. Ia alegar que uma financeira predatória e implacável o tinha enganado num contrato ruim. Ia implorar que eu ligasse para os meus antigos parceiros da construção comercial, os incorporadores ricos e sindicalistas influentes com quem trabalhei por 40 anos, para garantir um empréstimo privado de emergência. Acreditava com firmeza que, apesar de tudo o que tinha feito, meu instinto paterno sobrepujaria minha lógica. Achava que eu ainda era o velho ingênuo e amoroso que assinou aquela escritura. Não fazia ideia de que eu era o predador esperando por ele na escuridão. As portas do elevador abriram no meu andar. A câmera do corredor mostrou ele pisando no carpete grosso. Parou, tentou alisar as rugas da camisa. Enxugou o suor da testa com as costas da mão. Tentava montar a máscara de um homem confiante lidando com um contratempo temporário, mas a máscara estava rachada. Os olhos arregalados de pânico, a mandíbula travada com tanta força que eu quase conseguia ouvir os dentes rangendo. A caminhada por aquele corredor longo e silencioso deve ter parecido quilômetros para ele. Cada passo era uma rendição. Cada passo era uma admissão de que o grande plano dele tinha fracassado completamente. Coloquei o celular na mesa e fui até a mesa de jantar. Não preparei café. Não pus copos d'água. Aquilo não era uma visita de família. Era uma reunião de execução de dívida. Coloquei uma pasta impecável bem no centro da mesa. Dentro dela estava a mesma notificação oficial de inadimplência e intenção de execução, com a página de assinatura mostrando meu nome como diretor administrativo da empresa credora. Era o último prego no caixão financeiro dele. Fiquei de pé perto da janela grande, mãos cruzadas atrás das costas, e esperei. O corredor estava em silêncio absoluto. Depois ouvi o som dos sapatos dele parando bem diante da minha porta. Eu sabia que ele estava ali, olhando os números de latão, tentando reunir coragem para levantar a mão. Conseguia imaginá-lo respirando fundo, engolindo o último resquício de orgulho, se preparando para implorar ao homem que tentou destruir. A expectativa pesava, densa com o peso da justiça finalmente chegando. Ele levantou a mão. 3 batidas lentas e desesperadas ecoaram pelo apartamento. Não corri para atender. Deixei o silêncio se esticar por alguns segundos agonizantes, deixando ele marinar na própria impotência. A armadilha estava perfeitamente montada, a isca fisgada, e a porta prestes a se abrir. A porta pesada de madeira girou para dentro, silenciosa. Fiquei parado no vão, olhando para o homem que carregava meu sobrenome. Estava encharcado da chuva, os sapatos de couro caros deixando marcas molhadas no carpete do corredor. A arrogância que o definiu semanas antes, quando trocou as fechaduras da minha casa, tinha desaparecido por completo. Parecia pequeno, parecia um animal encurralado percebendo que a armadilha tinha se fechado. Não o cumprimentei. Simplesmente dei um passo para trás e abri a porta mais, deixando que cruzasse a soleira para o meu novo santuário. Ele entrou, os olhos correndo pela sala instantaneamente. Absorveu o pé direito alto, o piso de madeira impecável, as janelas do chão ao teto com vista para a cidade molhada de chuva. Por um segundo breve, vi um lampejo de confusão crua cruzar o rosto dele. Tinha drenado minha conta corrente principal. Acreditava com firmeza
que eu vivia num motel esquálido, lutando para comprar comida. Me ver de pé num cobertura de luxo, vestindo uma camisa passada e irradiando calma absoluta, curto-circuitou por completo o entendimento dele da situação. Apontei para a mesa de jantar. Disse para ele sentar. Rodrigo puxou a cadeira e desabou nela. Passou a mão trêmula pelo cabelo molhado, deixando os fios em pé de forma caótica. Olhou para mim com olhos largos, desesperados. Sentei diretamente à frente dele. Não ofereci uma toalha. Não ofereci uma bebida quente. Descansei os antebraços na superfície fria da mesa e o encarei, deixando o silêncio pesado preencher a sala. Em negociações comerciais, o silêncio é um vácuo, e homens desesperados sempre correm para preenchê-lo com as próprias inseguranças. Ele engoliu em seco, o peito arfando enquanto tentava recuperar o fôlego. Começou a falar num ritmo apressado e desesperado. Disse que sentia muito por como as coisas aconteceram na casa. Chegou a usar a expressão pequeno mal-entendido. Alegou que Bruna tinha exagerado e que sempre planejou nos trazer de volta para casa assim que a reforma terminasse. A audácia absoluta daquela mentira era de tirar o fôlego. Passou por cima da expulsão, das fechaduras trocadas e do fato de ter deixado a própria mãe tremendo na calçada com uma única mala. Não o interrompi. Deixei ele falar porque queria ver exatamente quão fundo ia a capacidade dele de mentir. Ele se inclinou para frente, cotovelos na mesa, e mudou a narrativa de um pedido de desculpas falso para uma tragédia fabricada. Baixou a voz, tentando soar como um homem terrivelmente injustiçado pelo mundo. Disse que tinha pegado um pequeno empréstimo empresarial para ajudar Bruna com a boutique. Alegou que tinha usado uma financeira que achava confiável, mas que se revelou uma agiota implacável e predatória. Rodrigo teceu uma teia magistral de pura ficção. Disse que essa financeira tinha escondido cláusulas leoninas no contrato. Alegou que manipularam as taxas de juros e engendraram de propósito um cenário para fazê-lo entrar em inadimplência. Olhou direto nos meus olhos e disse que estavam tentando roubar a casa de família. Usou exatamente essas palavras. Casa de família. A mesma casa que tinha tentado orgulhosamente vender a um incorporador local por um pagamento rápido à vista poucos dias antes. Tentava armar contra mim o apego emocional que eu tinha à casa, esperando que eu corresse para salvar os tijolos e a argamassa que eu tinha assentado com as próprias mãos. Continuou a performance patética, alegando que o congelamento das contas bancárias era parte das táticas agressivas de cobrança da tal financeira. Convenientemente, não mencionou meu processo por difamação, os R$40 mil roubados, nem a visita da assistente social que ele tinha orquestrado maliciosamente para me internar. Na versão dele da realidade, era um homem inocente, vítima de um sistema financeiro corrupto, apenas um marido trabalhador tentando sustentar a esposa. Implorava minha compaixão enquanto apagava completamente as próprias ações monstruosas. Então veio o pedido. Enxugou uma gota de suor da têmpora e pediu o socorro. Disse que sabia que eu ainda tinha conexões poderosas das minhas 4 décadas na construção comercial. Citou os incorporadores ricos, os líderes sindicais, os investidores privados com quem eu costumava tomar cerveja depois de fechar grandes projetos municipais. Se inclinou mais para perto sobre a mesa, os olhos implorando por salvação. Pediu que eu acionasse meus favores. Pediu que eu conseguisse um empréstimo ponte de emergência privado para quitar a tal financeira predatória e salvar a casa da execução. Estava me pedindo R$500 mil como se estivesse pedindo emprestada uma furadeira. Fiquei perfeitamente imóvel, absorvendo a magnitude absoluta daquela manipulação. Não havia sequer uma gota de remorso genuíno no corpo dele. Não se importava com a dor que causou a Diana. Não se importava com o desrespeito que mostrou por mim. Só estava sentado à minha mesa porque estava encurralado e precisava de uma tábua de salvação. Tentava me jogar de tolo mais uma vez. Acreditava com firmeza que o amor de um pai era uma fraqueza que podia explorar para escapar das consequências da própria ganância. Deixei ele terminar a história inteira fabricada. Deixei ele expor cada mentira e desculpa até finalmente ficar sem fôlego. Recostou na cadeira, esperando minha reação. Esperava que eu ficasse indignado com aquela financeira predatória imaginária.
Esperava que eu pegasse o telefone e começasse a fazer ligações furiosas para os meus antigos parceiros de construção para resgatar o patrimônio de família. Olhava para mim com os olhos esperançosos e desesperados de um vigarista, esperando que a vítima assinasse na linha pontilhada. Olhei para o homem sentado à minha frente e não senti absolutamente nada. Os últimos fios de afeto paterno tinham sido cortados por completo pela mentira sem fim dele. Ele tinha escalado até o topo da própria montanha de mentiras, e agora não havia mais lugar para onde ir. Mantive o rosto totalmente impassível. Estendi a mão e pousei os dedos na borda da pasta fechada, bem no centro da mesa. O tempo de escutar tinha acabado oficialmente. O eco da súplica desesperada e fabricada dele pairou no ar quieto do apartamento. Ele tinha derramado toda a energia manipuladora, vendendo aquela mentira sobre financeiras predatórias, mirando a casa de família. Recostou na cadeira, respirando pesado pela boca, esperando que o velho ingênuo lhe jogasse uma corda. Não pisquei, não mudei o peso do corpo na cadeira. Deixei o silêncio se esticar tão longe e tão apertado que a atmosfera da sala começou a rachar sob a pressão. Vi a expectativa confiante drenar dos olhos dele, substituída por um medo rastejante e crescente. Engoliu em seco, o som alto na sala silenciosa. Abriu a boca para falar de novo, empilhar outra mentira desesperada sobre as anteriores, mas levantei a mão apenas 1 centímetro da mesa. Ele fechou a boca na hora. Movi a mão até a pasta manila impecável, descansando exatamente no centro da mesa. Não me apressei. Me movi com a precisão lenta e deliberada de um homem que passou 40 anos medindo 2 vezes antes de cortar uma única vez. Abri a capa da pasta, dobrando para trás e alisando a dobra completamente. Dentro havia uma única folha de papel timbrado pesado. Era exatamente a mesma notificação de inadimplência e intenção de execução que o oficial de justiça particular tinha entregado nas mãos trêmulas dele na boutique de luxo da esposa mais cedo naquela tarde. Pousei os dedos na borda superior do documento e empurrei devagar sobre a superfície lisa da mesa. O som suave de raspagem do papel pesado deslizando pela madeira polida era o único ruído no apartamento inteiro. Empurrei até parar exatamente a 1 centímetro das mãos cruzadas dele. Rodrigo olhou para o papel. A testa franziu de confusão genuína. Não entendia por que o pai aposentado estava deslizando para ele uma cópia da própria sentença de morte financeira. Encarou as letras negras em negrito no topo da página. Reconheceu o documento na hora. Era o monstro que o tinha arrastado, na chuva, até minha porta. Era a empresa fantasma anônima que tinha comprado o empréstimo comercial dele, arrancado a rota de fuga e ameaçado tomar a casa que roubou de mim. Soltou uma respiração trêmula, presumindo que eu tinha, de alguma forma, interceptado a correspondência, ou que meu advogado tinha descoberto a ruína financeira dele nos registros públicos do tribunal. Olhou para mim com os olhos molhados e apavorados. Apontou um dedo tremendo para o documento e começou a falar, a voz tremendo numa mistura de medo e falso alívio. Disse que era exatamente esse documento de que estava falando. Alegou que era a prova da financeira predatória tentando roubar o patrimônio. Implorou que eu olhasse as taxas de penalidade enormes e o cronograma de pagamento antecipado, alegando que era completamente ilegal e injusto. Implorou que eu ligasse para as minhas conexões ricas da construção e garantisse o empréstimo ponte de $500 mil para quitar aquela empresa anônima antes que tomassem o imóvel no fim do mês. Não olhei para o documento. Mantive os olhos fixos no rosto dele. Me inclinei para frente, apoiando os antebraços na mesa, e falei pela primeira vez desde que abri a porta da frente. Minha voz estava baixa, quieta, carregando o peso gelado e absoluto de uma geleira desabando. Disse para ele ler o final da página. Rodrigo parou de falar no meio da frase. A boca ficou entreaberta. Olhou de novo para o papel pesado. Estava confuso, mas obedeceu. Os olhos percorreram para baixo, passando pela lista detalhada das parcelas perdidas, passando pelas cláusulas brutais de inadimplência que tinha assinado tolamente, passando pelo aviso em negrito de leilão público iminente. Chegou à seção final do documento, onde a credora autoriza oficialmente o vencimento antecipado da dívida comercial. Olhou para o nome impresso da empresa limitada anônima que segurava a coleira financeira em torno do pescoço dele.
Depois, os olhos desceram exatamente 1 centímetro, até a linha de assinatura do diretor administrativo. Fiquei perfeitamente imóvel e assisti uma alma humana se despedaçar em tempo real. Vi os olhos dele varrerem as letras da minha assinatura legal completa. Vi ele ler de novo, e mais uma vez. O sangue drenou do rosto dele tão rápido que a pele ficou da cor de cinza molhado. A respiração parou por completo. A reação física foi imediata e totalmente devastadora. As mãos começaram a tremer tão violentamente que a mesa de madeira maciça vibrou. Segurou as bordas do papel, puxando mais perto do rosto, como se aproximar mudasse a tinta na página. A ficha caiu com a força de uma bola de demolição atravessando uma janela de vidro. A entidade corporativa invisível e aterrorizante que tinha comprado a dívida dele, paralisado a venda à vista, bloqueado a rota de fuga e disparado oficialmente a execução de toda a vida dele, não era um banco sem rosto. Não era uma financeira predatória. Era o homem sentado a menos de 1 metro dele. Largou o papel como se estivesse coberto de veneno. Empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela raspou alto no piso de madeira. Levou a mão ao peito, ofegando, a boca abrindo e fechando, sem produzir som algum. Ele se afogava na clareza absoluta da própria destruição. Cada truque sujo que jogou tinha sido completamente invertido. A conta roubada, as fechaduras trocadas, a visita da assistente social, as mentiras que contou ao incorporador. Tudo aquilo tinha sido inútil. Ele nunca esteve no controle. Foi um rato correndo por um labirinto inteiramente projetado, construído e trancado pelo próprio pai. Olhou para mim, e o terror cru e absoluto nos olhos dele foi algo que jamais vou esquecer pelo resto da vida. Finalmente entendeu que não tinha só tomado uma decisão de negócios ruim. Tinha declarado guerra a um homem que passou 4 décadas enterrando concorrentes implacáveis no concreto comercial. Tinha tentado tirar minha dignidade, e em troca eu tinha, sistematicamente, engenhado um cenário em que ele era legal, financeira e totalmente arruinado. Tentou falar. Gaguejou meu nome, uma sílaba fraca e quebrada escapando da garganta. Balançou a cabeça de um lado para o outro, incapaz de compreender a magnitude absoluta da armadilha em que tinha caído. Percebeu que o dinheiro que estava implorando, o resgate de $500 mil que precisava desesperadamente para se salvar, estava, naquele exato momento, guardado com segurança no meu fundo privado secreto. Percebeu que eu era dono da dívida dele, dono da casa dele, dono do futuro inteiro dele. Recostei na poltrona de couro e cruzei as mãos. Assisti ele sufocar sob o peso esmagador da própria arrogância imerecida, finalmente desabando sobre a própria cabeça. Não houve gritaria, não houve discussão dramática, só a execução fria e cirúrgica da justiça perfeita. O silêncio na sala se esticou de novo, mas dessa vez não era um silêncio de espera. Era o silêncio de um reino que tinha acabado de ser total e permanentemente conquistado. O ar do apartamento estava completamente parado. Sentei à frente do meu filho e observei o peito dele arfar enquanto lutava para puxar ar para os pulmões. A realidade da derrota absoluta o tinha paralisado. Esperava que eu gritasse ou exigisse um pedido de desculpas pelo jeito como tratou a mãe dele e a mim. E eu esperava a explosão emocional que costuma seguir uma traição familiar. Mas eu não tinha mais raiva nenhuma para dar. Raiva é uma emoção reservada para pessoas com quem você ainda se importa. Eu não sentia nada além da precisão fria e mecânica de um empreiteiro calculando a capacidade final de carga de um prédio condenado. Recostei na poltrona e comecei a decompor a matemática. Mantive a voz totalmente plana e clínica. Disse para ele escutar com atenção, porque o futuro inteiro dele estava contido nos números que eu ia recitar. Comecei pelo saldo principal do empréstimo comercial que tinha tomado para salvar a boutique, R$400 mil. Somei as penalidades agressivas de inadimplência que ele disparou no momento em que perdeu a primeira parcela. Somei os juros diários compostos que se acumulavam sobre o saldo em atraso. Depois somei os honorários advocatícios extensos que minha empresa limitada anônima tinha gasto para garantir a dívida e processar a execução. O saldo total devedor já se aproximava de R$500 mil. Rodrigo olhava para mim com os olhos vazios.
Balançou a cabeça devagar e implorou que eu simplesmente ficasse com a escritura da casa. Se ofereceu para assinar o imóvel de volta para mim ali mesmo, na hora. Disse que sairia sem nada, deixaria a casa comigo, para que eu voltasse a morar lá com Diana e pudéssemos fingir que nada disso tinha acontecido. Ele entendia fundamentalmente errado a situação. Olhei direto nos olhos dele e disse que eu não queria a casa. Disse que o lar que eu construí com minhas próprias mãos tinha sido completamente contaminado no momento em que ele trocou as fechaduras e deixou a mãe parada na calçada. Não tinha a menor intenção de dormir sob aquele teto novamente. Expliquei exatamente o que ia acontecer a seguir. A casa não voltaria para o meu nome. Ia direto para as escadarias do fórum, num leilão público de execução. Expliquei como funcionam leilões públicos. Expliquei que imóveis vendidos em execução raramente atingem o valor de mercado justo. São comprados por investidores e revendedores buscando um desconto agressivo. A casa provavelmente venderia por muito menos que o $500.000 que ele devia à minha empresa credora agora. Fiz uma pausa para deixar aquilo entrar na cabeça dele. Observei ele tentar processar as implicações legais de um déficit. Me inclinei para frente e expliquei o conceito de execução do saldo remanescente. Quando uma casa executada é vendida por menos que o saldo devedor do empréstimo, a dívida restante não desaparece magicamente. O credor tem o direito legal de processar o devedor pela diferença. Disse a ele que minha empresa ia perseguir esse saldo remanescente até o limite absoluto da lei. O sangue drenou do rosto dele de novo. Detalhei os próximos 10 anos dele com precisão dolorosa. Disse que, assim que o tribunal concedesse a cobrança do saldo, meus advogados entrariam imediatamente com penhora de salário. Toda vez que ele recebesse um pagamento, uma porcentagem seria automaticamente interceptada e depositada direto na minha conta de fundo. Toda vez que Bruna vendesse uma peça de roupa ou batesse o ponto num emprego novo, uma parte da renda dela seria legalmente desviada para mim. Estariam trabalhando para mim pela próxima década. Cada viagem que tentassem fazer, cada carro de luxo que tentassem alugar, cada refeição confortável que tentassem comprar, seria consumida pela realidade esmagadora do salário penhorado. Eu ia passar os melhores anos da vida adulta dele, cobrando o preço do privilégio de terem tentado roubar minha casa. Quiseram viver como realeza às minhas custas, e agora iam viver como servos, quitando a própria arrogância. A prisão financeira que ele tinha construído para si mesmo não tinha janelas, nem saídas de emergência. O crédito dele estava completamente destruído. Os bens do negócio congelados pelo processo por difamação. Estava falido de todas as formas concebíveis. Rodrigo ficou paralisado na cadeira. Parecia um homem que acabara de receber uma sentença de prisão perpétua num presídio de segurança máxima. Não tinha mais mentiras para inventar, nem histórias fabricadas para contar. A constatação de que tinha arruinado permanentemente a própria vida e o próprio casamento se assentou como um cobertor pesado e sufocante sobre os ombros dele. Finalmente entendeu o custo verdadeiro de desrespeitar o homem que lhe deu tudo. Levantei da mesa de jantar. Disse que a reunião tinha oficialmente terminado. Instruí ele a voltar para casa que não era mais dele e começar a arrumar as coisas. O banco já tinha congelado as contas, então ele não tinha dinheiro para contratar transportadora ou alugar uma caminhonete de mudança. Ele e Bruna teriam que carregar os próprios pertences para fora com as próprias mãos. Disse que tinham 30 dias antes de o oficial de justiça chegar para removê-los fisicamente do imóvel, mas sem dinheiro para comprar mantimentos ou pagar as contas de consumo, eu sabia que não durariam nem uma semana naquela casa vazia. Fui até a porta da frente e abri. Não olhei de volta para ele. Simplesmente apontei para o corredor. Disse para o meu filho sair do meu apartamento e sair da minha vida. Escutei o som lento e pesado dos passos dele quando empurrou a cadeira para trás e caminhou até a saída. Cruzou a soleira arrastando os pés como um condenado. Não levantou os olhos. Não disse uma palavra sequer. Fechei a porta pesada de madeira atrás dele, escutando o clique mecânico da fechadura travando. O ajuste silencioso estava completo. 30 dias se passaram com a certeza lenta e pesada de um pôr-do-sol. As escadarias do fórum eram concreto frio, banhado pela luz dura da manhã.
Fiquei quieto no fundo da multidão, vestindo um casaco simples e um boné, me misturando completamente com os investidores locais e revendedores de imóveis. Meu advogado, Salgado, ficou na frente, segurando a papelada oficial da minha empresa anônima. O leiloeiro subiu ao púlpito e leu o endereço da casa que eu tinha construído com minhas próprias mãos. Senti uma pontada breve e passageira no peito, mas ela sumiu quase na hora. Um casal jovem, de pé perto da frente, ergueu nervoso a plaqueta de lance. O marido tinha as mãos calejadas e vestia uma jaqueta jeans gasta. A esposa segurava um bebê pequeno, enrolado num cobertor grosso. Pareciam exatamente Diana e eu, 40 anos atrás. Salgado tinha instruções claras minhas. Deixou o lance subir só o suficiente para cobrir o mínimo absoluto da dívida. E depois recuou e deixou o casal jovem vencer o leilão. Se abraçaram apertado, chorando lágrimas de alegria pura. Minha casa antiga ia se encher de vida e amor de novo. O veneno que meu filho tinha injetado naquelas paredes estava sendo, oficialmente, varrido. Do outro lado da cidade, a realidade daquele leilão desabava sobre meu filho. O oficial de justiça chegou ao imóvel exatamente 2 horas depois de a martelada cair. Rodrigo e Bruna já tinham esgotado toda a tática de adiamento possível. Os carros de luxo já tinham sido retomados. A boutique tinha fechado as portas e sido liquidada por completo, para pagar uma fração dos fornecedores agressivos. Ficaram no jardim da frente, tremendo no vento de outono, cercados por uma pilha patética de sacos de lixo e caixas de papelão baratas. Não tinham dinheiro para transportadora profissional. Tiveram que assistir enquanto os oficiais trocavam oficialmente as fechaduras, barrando-os para sempre daquela fortaleza que tentaram roubar. Arrastaram os poucos pertences que restavam para um apartamento apertado de 2 quartos, na zona industrial da cidade. O prédio ficava ao lado de uma linha ativa de trem de carga, e as paredes finas vibravam toda vez que um vagão passava. Rodrigo foi obrigado a aceitar um emprego de vendas de nível inicial, trabalhando inteiramente por comissão. Bruna teve que aceitar um emprego atrás do caixa de uma loja de roupas de desconto. Era a humilhação mais profunda para uma mulher que passou a vida adulta inteira julgando os outros pela falta de dinheiro. E a parte mais bonita da nova realidade miserável deles era a precisão matemática da penhora de salário. Meus advogados tinham garantido com sucesso a cobrança do saldo remanescente. A cada 2 semanas, quando Rodrigo e Bruna olhavam os contra-cheques minguados, viam os descontos legais brutais. Uma porcentagem enorme do salário mínimo suado deles era automaticamente interceptada e depositada direto no meu fundo de aposentadoria. Trabalhavam, oficialmente, para me pagar de volta o privilégio de terem tentado arruinar minha vida. Iam passar os próximos 10 anos escalando para fora de uma cova financeira que cavaram com as próprias mãos. Eu não fui à desocupação. Não passei de carro pelo apartamento miserável deles para provocar. Provocar é coisa de homem pequeno que precisa de validação externa. Eu tinha alcançado uma vitória total e absoluta, e isso não exigia plateia. Naquela noite, sentei na varanda espaçosa da nossa nova cobertura de luxo. A cidade se estendia lá embaixo, como um oceano vasto e brilhante de luzes âmbar e brancas. O ar estava fresco e cheirava a chuva por vir. Diana saiu para a varanda carregando uma bandeja de prata pequena. Colocou na mesa de vidro entre nossas cadeiras. Na bandeja, 2 taças pesadas de cristal e uma garrafa de uísque envelhecido por 20 anos, que eu guardava fazia muito tempo. Ela sentou ao meu lado e serviu o líquido âmbar escuro nas taças. Entreguei uma para a mulher que esteve ao meu lado por 4 décadas de construção comercial, horas exaustivas e a traição definitiva do nosso único filho. Ela olhou para mim e os olhos estavam completamente claros. O medo e a tristeza que nublavam o olhar dela naquele dia terrível, no portão da frente, tinham desaparecido por completo. Ela estava segura. Estávamos protegidos. Levantei minha taça no ar quieto da noite. Não fiz um brinde grandioso. Não mencionei Rodrigo, nem a boutique, nem o penhor de construtor. Simplesmente olhei para minha esposa e toquei de leve minha taça de cristal na dela.
O tilintar suave flutuou sobre o horizonte da cidade. Tomei um gole lento e deliberado do uísque. Queimou suave o caminho todo até o fundo, se assentando fundo no peito. O ajuste silencioso estava inteiramente concluído, e nossa paz, permanentemente restaurada. Quando um construtor ergue uma casa, ele entende o peso íntimo de cada tijolo, o custo de cada prego, o trabalho exaustivo necessário para derramar uma fundação capaz de resistir às tempestades. Quando uma pessoa simplesmente herda essa casa, ou a exige, só enxerga a vista agradável pela janela. Essa é a lição trágica e fundamental da nossa história. Prover para a família nunca deveria significar blindá-la da realidade do trabalho duro. Ao derramar 40 anos de lucros da construção comercial para criar uma vida sem atritos para Rodrigo, Ronaldo removeu, sem perceber, o próprio atrito necessário para construir um caráter moral forte e resiliente. Frequentemente confundimos dar tudo aos que amamos com dar a eles as coisas certas. Uma rede de proteção financeira existe para amparar alguém quando inevitavelmente tropeça. Mas quando essa rede se transforma numa rede de descanso permanente, ela cria um nível catastrófico de arrogância. A disposição de Rodrigo em trancar a própria mãe na rua fria não aconteceu da noite para o dia. Foi o ápice sombrio de uma vida inteira confundindo a generosidade do pai com um direito de nascença pessoal. A lição aqui é dura, mas necessária. Riqueza não conquistada não cria gratidão. Cria um senso de direito insaciável e cego. Se você entrega a alguém as chaves de um reino que ele nunca defendeu, não se surpreenda quando, eventualmente, ele abaixar a ponte levadiça e deixar você do lado de fora, no fosso. O segundo pilar dessa lição repousa sobre a suposição social perigosa de que laços de sangue equivalem automaticamente a investimentos seguros. Ronaldo assinou a transferência da escritura e adicionou o filho à conta corrente principal por puro amor de pai, sem filtro. Genuinamente acreditava que estava protegendo o futuro da esposa contra impostos de herança e as complicações do banco digital moderno. Em vez disso, entregou uma arma financeira carregada a um homem desesperado e ganancioso. O amor deve ser absolutamente incondicional, mas o acesso financeiro, o poder legal e os direitos de propriedade precisam ser cercados por fronteiras impenetráveis e confiança verificada. Somos condicionados a acreditar que questionar as motivações de um parente é um ato de traição. Somos ensinados que família é família, uma frase genérica frequentemente usada como arma para justificar os comportamentos tóxicos mais graves imagináveis. Mas a realidade do mundo moderno é completamente diferente. Contratos legais, escrituras de imóveis e contas bancárias não reconhecem vínculos emocionais, só reconhecem autoridade legal. A conclusão devastadora é que você precisa proteger seu patrimônio de filhos com senso de direito, exatamente com a mesma ferocidade com que protegeria de um estranho na rua. O trabalho da sua vida, sua aposentadoria e seu santuário físico não podem ser garantidos por um aperto de mão e um sobrenome compartilhado. Confiança é um presente lindo para oferecer, mas precisa ser continuamente auditada, e nunca deve se sobrepor à sua própria autopreservação fundamental. Diante da traição definitiva, o instinto humano bruto é explodir. Queremos gritar, exigir explicações, arrombar portas, forçar o traidor a reconhecer nossa dor imensa. Mas a jornada de Ronaldo nos ensina que explosões emocionais são um erro tático grave. Raiva é um vazamento enorme na sua fundação. Dá ao seu oponente exatamente o que ele quer, a prova de que conseguiu te ferir e a justificativa para as próprias ações defensivas. A resposta mais poderosa ao desrespeito profundo é o ajuste silencioso. Ao pegar a mala de Diana e simplesmente ir embora sem uma briga gritada, Ronaldo manteve controle absoluto e aterrorizante sobre a narrativa e as próprias faculdades. Não desperdiçou energia tentando raciocinar com um filho que já tinha decidido tratar os pais como dano colateral. Em vez disso, canalizou essa energia numa estratégia clínica e mecânica. A lição é que você não precisa comparecer a toda discussão para a qual é convidado. Quando alguém mostra que está disposto a destruir sua vida pelo próprio benefício, você não pergunta o porquê.
simplesmente sai do raio de explosão e começa a desmontar sistematicamente as linhas de suprimento dele. O silêncio é aterrorizante para um manipulador, porque ele não consegue negociar com um fantasma. Ao remover as próprias reações emocionais do tabuleiro, Ronaldo forçou Rodrigo a lutar uma guerra num campo de batalha puramente factual, legal e financeiro. Um campo de batalha onde um dono de comércio arrogante e desesperado jamais teve a menor chance contra um empreiteiro comercial experiente. Além disso, uma das coisas mais difíceis para qualquer pai, parceiro ou amigo é dar um passo para o lado e deixar a gravidade seguir o curso natural. Somos programados biologicamente para resgatar quem amamos dos próprios erros. Mesmo quando Rodrigo encarava um leilão de execução de R$500 mil, ainda esperava, plenamente, que o pai usasse os contatos para resgatá-lo. Esperava ser salvo do incêndio que ele mesmo tinha ateado de propósito. A lição profunda que Ronaldo nos entrega é o presente das consequências inevitáveis. A verdadeira justiça nem sempre exige um golpe físico ou verbal. Às vezes, só exige que você pare de aparar a queda de quem insiste em pular do precipício repetidamente. Ronaldo não roubou o dinheiro de Rodrigo. Apenas adquiriu, legalmente, a dívida que Rodrigo tinha assinado voluntária e imprudentemente. Ronaldo não obrigou Rodrigo a mentir para as autoridades estatais. Apenas entregou a essas autoridades a prova irrefutável e independentemente verificada de que Rodrigo era um mentiroso malicioso. Cada resultado devastador, a falência, o despejo, a década de penhora de salário, foi o resultado matemático direto da ganância descontrolada de Rodrigo e Bruna. Se você passa a vida inteira resgatando pessoas tóxicas das consequências das próprias ações, você não está ajudando elas a crescer. Está financiando ativamente o comportamento destrutivo delas. A única forma de parar um predador é sair do caminho e deixar as próprias mandíbulas da armadilha se fecharem sobre as mãos dele. A última lição duradoura dessa história é uma redefinição radical e necessária do que constitui uma família. Por décadas, Ronaldo e Diana acreditaram, firmemente, que o legado deles era a casa de 4 quartos que construíram e o filho que criaram dentro dela. Mas quando a casa foi alavancada para uma dívida corporativa e o filho se tornou uma ameaça ativa à segurança deles, tiveram que perceber que o verdadeiro santuário era, simplesmente, um ou outro. Você tem toda a permissão para afastar pessoas da sua vida, independente do parentesco biológico. Você não é moralmente obrigado a se incendiar só para manter os filhos aquecidos, especialmente quando são eles que seguram a gasolina e os fósforos. Um lar não é feito de madeira, concreto ou mesas de carvalho sob medida. Um lar é o respeito mútuo, a paz compartilhada e a lealdade inabalável entre 2 pessoas que se recusaram a serem quebradas pelo mundo. Ao permitir que a casa física fosse vendida em leilão público para uma nova família merecedora, Ronaldo provou que não era mais prisioneiro do próprio passado nostálgico. Deixou os tijolos físicos para salvar a fundação espiritual. Todos precisamos aprender a nos afastar das estruturas e das pessoas que não servem mais à nossa paz, nem respeitam nossa humanidade. Dignidade não se herda, se constrói, se mantém e, às vezes, precisa ser defendida com fervor, sem pedir desculpas. No fim, a riqueza verdadeira não é um fundo secreto, um imóvel comercial enorme ou uma linhagem de sangue. A riqueza verdadeira é sentar numa varanda com a pessoa que você ama, vendo a tempestade passar, sabendo que você resistiu ao pior dela e sua fundação nunca rachou. Me conta aqui nos comentários se você já precisou se afastar de familiares tóxicos para proteger sua própria paz e sanidade.